E aí, seja muito bem-vindo ao Vambora Podcast. É isso, Cris? Olá, meu povo, estou muito feliz. Seja muito bem-vindo, gente. Estamos aqui mais uma vez para conversar, para debater, para, enfim, aprendermos sobre a cidade de Resende, sobre diversos assuntos que a gente tem trago para vocês aqui. A gente tem descoberto várias pessoas interessantes em Resende, pessoas que a gente às vezes nem imagina que tem aqui dentro, mas tem. É isso. Cris, eu quero ouvir de você. Você percebeu que todo programa eu faço uma pergunta para você, né? Hum, Queria saber de você é, como é que você tem visto e tem recebido as pessoas na rua, sabe? Que tem falado sobre podcast, quem que as pessoas têm indicado, como é que tá essa questão aí? O que você tem percebido? Eu já recebi algumas indicações de uhum. pessoas para vir aqui, mas como você tem olhado para isso? A pessoa que está aqui hoje, por exemplo, foi Uhum. indicação, Foi indicação? né? Então, Legal. assim, foi indicação. Eu coloquei nos meus stories e pedi, botei uma caixinha e pedi para que os seguidores, né, mandassem sugestões e tudo. Uhum. E não foi só uma nem duas, algumas pessoas mandaram essa pessoa que está aqui hoje. Então, eu já chamaria, porque eu sou Não fã, foi só por causa disso. adoro o trabalho dela, já estou dando spoiler, é uma Ó, mulher. mulher. Tá? E eu adoro o trabalho dela, eu já chamaria. Mas depois que eu recebi tantos pedidos assim, eu falei, Aham. não tem como, tenho que chamar. Eu falei, fulana, quase que eu falo o nome. Fulana, Pô, arranja um espacinho na agenda aí, e foi super legal. solícita, e ela está aqui, eu tô doida para mostrar. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum, Você já fez obra? eu já tô fazendo obra nesse momento. Mentira. Nesse momento estou fazendo uma obra. Porque, assim, uma das dificuldades, eu acho, em fazer obra, né? Obra é uma coisa que é muito desafiadora, Sim. né? É uma coisa que só quem já passou por isso sabe o que é obra. Mas tem coisas que facilitam muito nesse Sim. processo de obra, né? Uma delas é a gente ter bons fornecedores, né? E quero dar uma dica para você, Já já sei que o você que você está tá falando. passando por Aham. obra, né? É a Norte Madeiras. Norte Madeiras tem muitas opções, né? Você pode mandar a sua lista para eles lá. Tudo que você precisa para sua obra, eles entregam de graça aqui em 0800. Resende, nas regiões. Então, super recomendo para você. Recomendo para todo mundo que está em casa Eu, também, eu, passando eu por já uso, obra. eu já tô em casa, Norte Madeiras é. E ó, Exatamente. a gente, caso você tá passando aí por obra e tudo mais, pode fazer pesquisa de preço na região que você vai ver que Norte Madeiras vale a pena. Pode ir lá, tô falando, não tô falando para você ir lá, sabe? Pedir desconto, apesar de ter um desconto aí, ter um cupomzinho para você, mas pode ir, pode fazer a pesquisa, pode pesquisar em outros ambientes, você vai ser bem atendido, você vai ter um valor que eu acredito que é bem mais em conta do que as outras regiões, e uma qualidade que, sim, indispensável para a sua obra. E o melhor ainda é que entrega em toda a região. Em toda a Exatamente. região eles vão entregar para você. E o melhor ainda, eles estão ali realmente para facilitar a sua vida, né? Porque é tão importante essa questão do atendimento, né? A gente sempre Uhum. conversa sobre isso aqui, e o quanto às vezes é desafiador, né? Tem tantos lugares que não. Eu falo assim, gente, vamos fazer o basiquinho bem feito, quer atender bem, Sim, né? sim, sim. Então, lá no Norte Madeiras é muito assim, eles são muito acolhedores, eu já fui lá, né, algumas vezes, super recomendo, de verdade. Então, você está precisando, quer resolver essa questão, só procurar Norte Madeiras. Eles têm porta, tem. Como é que é o nome daquilo que fica em volta da porta? É que eu não sei os nomes, né? Porque eu sou uma pessoa assim. Mas, enfim, então tudo você encontra lá, Eles tá? é muito legal que obra geralmente é assim, você coloca um prazo, eu quero terminar até dia tal. Aí você vai para terminar até dia tal. Só que o fornecedor não entrega até dia tal, tem vários ajustes, então você precisa de um atendimento rápido, bem qualificado, algo que vai ajudar e te dar agilidade para você terminar Exatamente. no dia certo, da forma certa, com qualidade. Então lá o atendimento é diferenciado por causa disso. Eles de fato. Eles cumprem, né? Exatamente. E eles olham a sua necessidade, muito Uhum. mais do que, é isso, o preço é isso, o preço é aquilo, tá, beleza. Valeu, obrigado. Nada. O Não, importante é o eles cliente entendem. satisfeito, né? Exato, exato, E exato. cumprir o combinado, tudo. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Depois conta pra gente como é que foi a experiência de vocês, Exatamente. né? Norte Madeiras. Eu fazia, antes de conhecer até,
eu falo por experiência própria, antes de conhecer, que fez alguns orçamentos na cidade, na região e não bateu não. Não bateu não. Lá o negócio foi, vamos dizer assim, foi violento. Foi um preço muito Foi tão bom que virou até nosso patrocinador. Exato. Foi bom que tá aqui. Então, assim... Melhor ainda. Exatamente. Então, assim, sem dúvida, é uma loja que você pode contar aí na sua obra que vai te ajudar. Toda a parte de madeira, eles vão te ajudar, vão te auxiliar lá. E também tem telhas também, eles fazem telhas também. Verdade. Então, tem todo um serviço lá, uns produtos para você. Então, é só você clicar no link que está aqui na descrição, pode entrar em contato com eles, ou o QR Code também que está na tela, você pode aí ler esse QR Code, você já vai cair direto lá, fala que você viu aqui no Vambora Podcast, que com certeza você já vai ter um desconto aí para você aproveitar. Então, o preço que tá legal vai dar uma diminuída ainda, vai te ajudar aí, beleza? Exatamente. É isso aí, Cris. Agora, antes de eu mostrar essa pessoa tão especial que está aqui hoje, deixa eu mostrar a nossa caneca linda, ó, que é a Deleve, né, que fez pra gente com tanto carinho. Ela é tão especial, ela trabalha com canecas personalizadas, né? Então, você que tem a sua empresa e tudo, quer fazer canecas personalizadas para dar para seus funcionários, é um bom brinde, né? É bacana. Para você dar num evento, enfim, ou dar para os seus clientes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é só entrar em contato com a Deleve. E tem até um cupom de desconto da Deleve também, né? Tem um cupom de desconto da Que vai Deleve, que tá na descrição aí. Aqui, só você falar que você viu aqui no Vambora e tem o cupom de desconto para você fazer sua caneca personalizada. Exato. E o legal é que eles realmente personalizam. Se você tem toda uma... Não é só uma caneca. Eles pensam em todo o contexto. Você chegar lá e falar assim, olha... eu lembro que a gente já fez aqui para uma pessoa da nossa equipe e ela colocou, né? Preparou cada detalhe, foi exatamente a assim, embalagem, exato. Super É tudo bem personalizado, tudo muito bem preparado, assim, para você. É um presentão para alguém que você quer. Assim, é diferente, é uma caneca totalmente personalizada, assim, que eles fazem. E é isso, gente. E ela tem tanto fazer uma unidade quanto fazer várias, né? Isso. Então não tem pedido mínimo. Exato. Enfim. Exato. Agora vambora! Vambora. Eu vou apresentar Apresenta pra gente uma pessoa muito especial, que eu já conheço há bastante tempo, é um prazer enorme tê-la aqui. A Cristiane Azevedo, mais conhecida como Cris Azevedo, consultora de moda, especialista em posicionamento estratégico de imagem. É muito Isso não se encontra em qualquer lugar. De jeito nenhum. Seja muito bem-vinda, Cris. Gente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade mesmo. Para mim é um prazer, uma honra, principalmente vindo no pedido da Cris. A Cris tem um carinho muito especial pela Cris, porque ela foi uma das minhas primeiras clientes, tá, gente? Hoje eu já atendi mais de 1.000 pessoas, mas a Cris foi uma das primeirinhas. Ele tá no top 50 ali, de verdade. Posso dizer que ela fez milagre, né? Tá? Fez milagre, porque eu mudei bastante meu estilo. Sim, né? E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, porque a gente se conheceu lá no comecinho e a gente criou uma amizade muito legal depois da consultoria, né? E saber também que as pessoas me indicaram para estar aqui, eu fico super feliz, por conhecer um pouquinho mais aí do meu serviço, da minha história. Olha, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está doido para saber tanta coisa. A gente anotou várias perguntas e tudo. Calma que eu tenho muita coisa para te perguntar. Mas olha, vamos começar o seguinte. Você é de Resende? Você nasceu aqui, sua família é daqui? Me conta um pouquinho aí disso. Tá, meu pai e minha mãe, na verdade, eles são... Meu pai é mineiro, nasceu lá em Minas, minha mãe é de Volta Redonda. E eles foram se conhecer em Volta Redonda, porque depois de um tempo meu pai foi morar lá, eles se conheceram lá. Então, as minhas irmãs, por exemplo, nasceram em Volta Redonda. Eu, que sou a caçulinha, né, vim nascer aqui em Resende, porque meu pai e minha mãe já estavam morando aqui. Vocês são em 3. Nós somos 3 e eu tenho mais uma irmã, que é minha irmã, que é filha só do meu pai de um outro casamento. E aí, eles vieram morar aqui e aí eu nasci aqui em Resende. Então, eu sou nascida e criada aqui. Eu amo essa cidade. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, aquela sensação do cheguei, né? Do tô em casa. Então, assim, eu nunca viajei para fora do Brasil, mas eu já fui para alguns cantos do Brasil. E toda vez que a gente volta, eu e meu marido é a mesma coisa. Nossa, ei, Resendinha, a gente fala de você, mas quando chega aqui, ai,
em Resende. Mas sabe? ninguém pode falar também, né? Não. É igual o irmão. Então, a gente que fala mal. Se alguém falar mal do nosso irmão, dá briga, né? Exatamente. Então, é assim, Resende, ninguém pode falar mal. Eu posso. Mas, ó, sinceramente, eu não tenho nada pra falar de Resende. Eu gosto muito dessa cidade, obviamente, como qualquer outro lugar, tem os seus problemas, daí suas dificuldades. Mas eu gosto muito de morar aqui, a qualidade de vida é muito boa. Eu não saio daqui. Eu até escrevi, né? Quando a gente bateu um papo antes, eu falei, só saio daqui se Deus me tirar daqui. Porque fora isso, pretensão nenhuma. Eu atendo muito em São Paulo, muito no Rio, mas quando eu vou aí que eu tenho certeza que eu não quero. Eu fico desesperada. A gente anda com muito medo, né? Capital é muito diferente. Eu falo, você é da roça, sou mesmo. Sou mesmo. Lá a gente vai comer pipoca na pracinha. E que é uma delícia. É uma delícia, exatamente. E aí você casou, né? Seu marido também é de Resende? Também. Caí também é daqui, nasceu aqui também, é criado aqui. Então é legal porque a gente tem essa coisa com a cidade, né? Criou raiz aqui, ninguém quer sair, ninguém quer mesmo. Se fala pra ele, vamos sair, ele fala, não dá, não dá. Resende é muito bom de se viver mesmo, né? Sim. E aí o Caizinho nasceu aqui também, que é o meu filho, né? E criar aqui é muito bom, né? Você, a Cris, que já morou numa cidade muito maior do que aqui, gente, não tem nem explicação, vida, né? Com 5 minutos eu saio do meu trabalho e pego o Caizinho no colégio. Isso né? não tem preço. Não. Aí o pessoal que eu vejo, conheço muitas pessoas que moram no Rio e São Paulo, nossa, eu levo 40 minutos. Na hora, 40 minutos de eu tô na minha casa. A gente já resolveu tanta coisa, né? Comendo é ruim, hein? Não dá. Eu não consigo Exato. viver assim. Ainda mais eu que sou uma pessoa muito ansiosa. Aí. Nossa, nem Nem parece. Fala rápido e tal. Nossa. tão calminha. Tão calminha, serena. né, gente? Exatamente. Agora me fala o seguinte, você é formada em Direito, né? Sou. Me conta aí o que aconteceu, né? Você é formada em Direito, fez, né, Direito, se formou, também você passou na prova, né? E aí depois, o que aconteceu para depois você dar essa mudança, né, de ser consultora de imagem? Como é que foi isso para você? Como é que foi isso para sua família também? As pessoas que estão ao seu redor, me conta isso também. Eu falo que assim, para mim não foi muito difícil, porque eu não tinha uma carreira estabilizada na advocacia, né? Então, é muito mais difícil quando uma pessoa assim, eu conheço até uma amiga minha de Volta Redonda, a Cris também, várias crises. A pessoa chama a gente de crises. A Cris Meira, que era advogada já há muitos anos, e aí, né, decidiu mudar de profissão. Então, assim, quando ela veio conversar comigo, eu falei, eu te entendo, porque a partir do momento que você tem uma carreira estabilizada, pra você deixar é muito difícil, né? Sim. Eu não tinha nada estabilizado, eu tinha acabado de me formar quase. Na verdade, eu tinha me formado, tinha uns anos, mas não trabalhando. Fiquei alguns anos sem trabalhar no direito em si. Tinha um ano que eu estava trabalhando com o direito. Fiquei um ano trabalhando no escritório de advocacia. Tava bem triste, assim, porque na realidade, advogar nunca foi o que brilhava os meus olhos, né? Eu queria muito ser juíza, muito, ou promotora. Era meu sonho, assim. Só que, gente, as pessoas não têm noção, né, do quanto é difícil passar num concurso público. E aí, quando as coisas vão acontecendo, no final da faculdade, você tem que passar na OAB, e aí, eu estudei pra caramba pra passar na OAB, assim, a primeira prova eu passei bem de cagada, posso falar isso aqui, cagada? Eu passei bem na cagada mesmo, porque eu nem queria fazer a prova, eu caí, não, vai pra você tentar, vai pra você ver. E aí, tinha que acertar 45 questões, eu acertei 47. Aí, eu assim, na risca mesmo. Não importa, né? Isso não vai estar Exatamente. E aí, para a segunda fase, eu estudei muito, porque aí, né, é uma prova escrita, então, assim, no chute não rola muito. Então, eu estudei pra caramba. E ali eu comecei a ver que, nossa, se eu quisesse passar em concurso público, eu ia ter que estudar, tipo, 15 vezes mais do que eu tinha estudado ali. E aí, até aí, eu ainda queria. Mas aí você vai pensando assim, quando você vai entrando nessa vibe do concurso, você começa a seguir um monte de gente que vai fazer concurso, e aí eu comecei a ver que as pessoas basicamente não tinham vida. Tudo bem que depois que passa é ótimo, né? Estabilidade pra sempre, você faz o que você gosta e tal, muito bom. Mas até então eu seguia gente que, tipo assim, perdia o aniversário da mãe, perdia Natal com a família, todo mundo viajava, ficava em casa. E eu admiro, mas eu pensei que, eu parei pra pensar e falei, eu acho que eu não tô disposta a abrir mão de tudo para poder passar num concurso público. E foi aí que eu comecei a racionalizar e pensar o seguinte, se eu não tô disposta, talvez não seja isso que eu queira.
Porque aí é muito difícil a gente olhar e ver de uma maneira bem sincera, assim, né? Eu acho que é isso que não é isso que eu quero, porque não é possível. Porque Aquela se for ficha isso que você caiu, quer, né? você abre mão Exato, de tudo, exato. sabe? É fácil. Você aguenta o processo. Você aguenta. E eu falei, eu acho que não é muito isso que eu quero. Mas eu tava trabalhando no escritório de advocacia e já muito triste, assim, porque eu não queria advogar, eu não gostava de advogar. E aí eu recebi um convite para voltar para uma loja que eu tinha trabalhado, que era uma loja de roupa. Eu já tinha trabalhado como vendedora nessa loja. E aí eu recebi o convite do meu ex-chefe para voltar como gerente. O salário era 2 vezes maior do que eu recebia como advogada. Pra começar, né? O salário não era bom, então também não tinha nenhum, assim, é uma coisa que faz, eu vou ficar por aqui. Não tinha. Eu não tinha os meus próprios processos também, né? Então eu era tipo, meio que fichada pelo escritório, então era um salário fixo. Então, assim, era complicado. Aí eu falei, tá, eu vou pra loja. Eu falei, Caí, vamos fazer o seguinte, eu vou pra loja. Loja é ruim porque tem que trabalhar sábado, mas eu vou ganhar um pouco mais. Eu consegui investir num curso para eu poder passar num concurso público e vou estudar. Eu fiquei 3 anos na loja e nada. Estudar, nada. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial. Do tipo, porque quando eu saí do Já escritório. tem tanto tempo, eu não fiz nada ainda. Exatamente. Quando eu saí do escritório para voltar para a loja, já foi um baque para todo mundo. Meu pai. Mas, Cristiane, você estudou tanto, não é possível. Você vai ir muita gente de fora também. Nossa, mas você é advogada. Grandes coisas, né? Um título. Porque de advogada mesmo eu nem gostava de ser. Então, eu só tinha o título mesmo de advogada. E aí, eu entrei nessa crise existencial do tipo, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Realmente, estudei 5 anos, estudei pra caramba, passei nessa prova que um monte de gente não passa. Não é possível que eu não vou fazer nada com esse diploma, sabe? Porque na nossa cabeça é isso, eu não vou fazer nada. Hoje eu entendo que tudo que a gente faz agrega em alguma coisa. Toda experiência é válida. Nossa, eu não voltaria atrás de não ter feito de direito. Eu acho que é uma carga muito legal que eu trago, sabe? Apesar de não saber mais nada, até porque lei muda muito rápido. Mas, assim, é uma coisa que até pra mim mesmo, como pessoa, sabe? Nossa, eu fui capaz de fazer uma faculdade, de passar numa prova difícil. Exato. Acho que isso até prova a gente como pessoa mesmo, assim, pra gente mesmo, né? E aí, eu fiz um coaching. E aí, às vezes as pessoas ficam falando mal de coaching, eu fico brava, porque mudou a minha vida. Tânia, um beijo. Eu lembro dela sempre com muito carinho, porque ela que revolucionou a minha vida. E, na verdade, quando eu fiz esse processo com ela, eu fui atrás dela para poder passar no concurso público. E porque eu falava pra ela assim, eu preciso destravar alguma coisa que me impede de estudar, que eu não consigo ver. Tem alguma coisa me travando. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa que mal não sabe, não sabia de nada. Jesus já tinha preparado tudo. Exatamente. É o universo. Tava lá Jesus. Bobinha. De nada. E aí eu fui atrás dela, a gente começou a conversar muito, né? Nas primeiras sessões a gente conversa muito pra entender. E aí uma vez ela perguntou pra mim, acho que era a segunda sessão, o que você gosta? Aí eu, caramba. Aí eu comecei a falar de moda, de roupa, E ela falou pra mim assim, ela falou com todas essas letras. Ela falou, cara, muito usada por Deus mesmo, na boa. Cris, seu olho brilhou. Você não direito, concurso público, você tem certeza que é pra você? E eu, caramba, me conhece, sei lá. Tá aqui falando assim pra mim, você tá maluca? Aí, mas sabe que a minha ficha caiu. Eu falei, gente, eu não gosto de direito. Não gosto. E aí caiu essa ficha do tipo, se eu não tô disposta a pagar o preço, eu não tenho que viver a vitória disso, sabe? Porque eu não vou viver mesmo, né? Porque eu não vou pagar o preço, então... E aí a gente mudou completamente o trajeto do processo de coaching. A gente começou a pensar em outras coisas. Onde essa minha paixão por moda poderia me levar. E aí começamos a pensar em um monte de coisa. Na época, isso tem 5 anos, a consultoria de imagem foi em 2018 isso? Foi. Não era um boom, muito pelo contrário. Ninguém sabia muito bem o que um consultor de imagem fazia. Depois na pandemia que deu assim, um boom, Foi na pandemia que eu comecei a trabalhar igual uma maluca. Foi ótimo. Foi ótimo. Péssimo por umas coisas, a pandemia foi boa, né? Mas foi bom, muito bom pra área de mercado, porque a gente vai chegar nessa parte, mas as pessoas ficaram tão envolvidas em internet que elas começaram a ter que entender como se posicionar numa tela. Sim. E aí foi aí que a consultoria fez assim, ó, bum. Deu um estouro mesmo. E aí,
a gente foi começar a procurar em Resende, na época tinha uma consultora de imagem, Sim. e que é a Cris Bueno, mais uma Cris, tá vendo? Só tem Cris. Aham. E ela dava um curso e eu fui fazer o curso com ela pra entender sobre mim. E até eu nem chamava ela de consultora de imagem, eu falava que ela era personal stylist, porque na minha cabeça era uma coisa que existia mais, né? Uhum. E aí eu fui fazer o curso com ela, adorei o curso. E eu fui e levei isso pra Tânia. Falei, olha, eu vi um curso, fiz um curso, que foi um cursinho assim, curto, que era mais pra aplicar na gente mesmo, não era um curso pra formação. Uhum. Falei, eu acho que é isso. Não sei se. Mas tem. Aí começa, né? O Caê, meu marido. Tem campo e tal. Não. Falei, sei lá. Mas é uma coisa que eu acho que eu posso ajudar as pessoas. Porque eu sempre fui aquela pessoa que, assim, a amiga liga, a irmã liga, me ajuda a montar um look, eu vou numa festa tal, me ajuda a comprar Olha uma quantos roupa. sinais, né? Aham. Exatamente. Foram enviadas. Exatamente, eu sempre fui essa pessoa muito envolvida com Barbie e tal, e gosto de me fazer roupinha e misturar roupinha, e as amigas sempre eram assim, Cris, me empresta uma roupa, escolhe uma roupa e tal, então eu gostava muito de fazer isso. Só que eu nunca tinha ideia que isso poderia ser pago, Uhum. que eu poderia fazer isso com as pessoas me pagando, sabe? Aham. Era uma coisa que eu fazia tão de uma maneira fluida, dentro da loja eu fazia muito isso. O pessoal ia lá comprar roupa e eu, lembra aquela saia que você levou da outra vez, você consegue misturar com essa blusa? E o pessoal falava assim pra mim, nossa, nem eu lembrava da roupa que eu tinha, você tá lembrando da roupa que eu tenho, que eu comprei da última vez? Eu falei, tô. E, gente, essa facilidade tem que voltar pra mim de alguma maneira, né? E aí foi aí que destravou. Aí eu comecei a conhecer a consultoria de imagem, ainda trabalhava nessa loja, fiz o meu primeiro curso online, e aí depois eu falei, agora a gente tem que fazer o negócio girar. Lá no comecinho, como a consultoria de imagem ela não era conhecida mesmo, as pessoas não entendiam. Até hoje as pessoas não entendem Algumas muito, pessoas né? ainda não. Exatamente. Aham. Tem bastante dificuldade. Só que lá no comecinho, quando eu sentei com meu marido pra gente entender o que ia acontecer, ele falou pra mim, tá, mas como que a gente vai fazer a coisa funcionar, né? Você vai alugar um espaço, ok, mas você vai pagar as contas como, né? Já que, assim, você não sabe se vai ter cliente, vamos vender roupa. Então foi assim mesmo que começou. A roupa é uma coisa certa, né? Uhum. Obviamente trabalha muito, né? Quem tem dono, eu admiro muito quem é dono de loja de roupa. Eu Porque também. trabalha Eu muito. também. Meu Deus do céu! É roupa e área de alimentação também. São Alimentação coisas que Só eu as falo duas assim, áreas. meu Deus. Quando eu vejo um dono, Pegado. dá vontade de abraçar. Você fala assim, olha, Sim, porque na verdade o comércio é Bom. muito difícil, né? A prestação de serviço, a Cris tem algo, Aham. ela é um pouco mais simples, porque a gente não depende de uma mercadoria, Exato. mas né? aí você depende Mas de você gestão de depende pessoas. você depende exato, de obra, exato, exatamente. Então, assim, tudo tem sua dificuldade, É. né? Mas a mercadoria é algo difícil, porque, por exemplo, alimento estraga. Exatamente. Isso. Exato. Roupa não vende. Para o Passa a negócio moda ali. assim. Aí A moda tendência, né? Assim, São várias ações que você tem que estar precisa muito fazer. antenada. pra- Nossa, eu acho muito difícil. Realmente. Exatamente. E alimentação, às vezes, você ganha por centavos. Sabe? Aí você Dois ganha na reais quantidade. diferente. Exato, Tem que exato. trabalhar muito, Aí, vender muito. exato. Então, realmente é uma coisa complicada. Mas aí eu fui vender roupa. A ideia era fazer um espaço onde a venda de roupa era mais personalizada, né? Então a pessoa chegava, porque eu acho que eu tenho um bumbum muito grande e tal. Então eu ia ajudar a pessoa a montar aquele look com base naquela dificuldade dela. Então essa é uma coisa mais personalizada, até porque era uma salinha, né? Então começou aí. E aí eu. Ai, gente, olha, tem que rir mesmo. Porque esse foi em 2019. Inaugurou janeiro de 2019. Teve a O seu festa de escritório, no inauguração. caso. Era um espaço, eu chamava de espaço de moda feminina. Tá. Porque eu fazia alguns atendimentos. A ideia era fazer atendimentos de consultoria e tinha a venda de roupa. Ah, tá. E aí, inaugurou, gente, sei lá, acho que foi dia 19 de janeiro de 2019. Eu descobri Já entendi, dia já. 6 de fevereiro que eu estava grávida. Nossa. Aí, e eu carregando peso, né? Que eu carreguei coisa no braço, assim. Aham. Isso. E Deus é Deus mesmo, né? Não tem outra explicação. Eu fiz tudo, subi em cima das coisas. Foi eu e o Caraca. Caí que a gente. Hoje eu olho para aquele espaço e é tão legal porque tem tanta história ali, sabe? Cada A cantinho que gente você fez olha, aquilo né? basicamente eu e ele, sabe? Tem, assim, obviamente a gente teve ajuda de muita gente, né? De mão de obra. Mas tem o nosso dedo em tudo ali, Sim. sabe? Isso é muito bom. E aí descobri que eu tava grávida. E, Nossa. caraca, cara. Acabei de abrir um negócio. Não tem dinheiro, assim, tudo que a gente tinha, a gente gastou ali, não tem salário fixo e tal, mas é aí que Deus vem e faz, né? Exatamente. Porque se ele deu o filho, ele abençoou uma família mesmo, né? Então Exato. é aí que ele vem e muda tudo. E só que no começo foi muito difícil, porque as pessoas não sabiam que era consultoria de imagem, então eu ficava batendo cabeça ali o dia inteiro mesmo. Eu ficava batendo cabeça mesmo, gente, eu ficava deitada vendo série. Porque assim, a venda de roupa não era tão, não era fraca, sustentava o negócio, mas assim, como não era uma loja, não tinha esse entra e sai de gente, né? Eu ficava ali dentro sozinho o dia inteiro.
E aí eu me questionei muitas vezes, assim, cara, será que eu fiz a coisa certa, sabe? Mas ao mesmo tempo o desespero do tipo, mas eu não quero fazer outra coisa. Se isso aqui acabar, o que que eu faço da minha vida, sabe? E foi 2019, foi esse ano difícil. Porque foram surgindo algumas pessoas que gostavam de fazer, mas não sustentavam o negócio, né? E a Cris veio em 2019. Foi uma das primeiras clientes de consultoria completa. A primeira cliente de consultoria completa, eu lembro até hoje, foi a Lívia de Barra Mansa. Um beijo, se ela for ver isso aqui. Lembro com muito carinho. E depois veio a Cris. E foi aí que a gente começou a fazer as pessoas entenderem, porque eu fazia muito post, falava muito, né? A Cris já tinha uma visibilidade muito legal, então começou a falar muito sobre isso também. E aí começou a expandir um pouquinho mais, né? E aí, em 2020, pandemia. Aí eu falei, lascou. Final de 2019, as coisas já estavam se encaminhando, eu já tinha bastante cliente, eu já atendia bem. Mas aí, quando tava assim, quando eu falei, pô, agora vai, pô, agora não vai. 20 dias em casa, não conseguindo vender roupa direito, comecei a fazer delivery Ninguém saía, mesmo. no caso, né? Difícil. Ninguém saía. Depois, a gente ficou, de fato, 20 dias em casa, né? E aí, depois desses 20 dias, começou a voltar muito tímido, assim, tipo, não podia sair, mas as pessoas já começavam assim, eu vou comprar uma coisa pela internet, né? As pessoas já começavam a comprar comigo, então eu tinha que ir pro espaço e pegar as roupas e levar na casa das pessoas. E começou a voltar, assim, muito de pouquinho. E, do nada, coloração pessoal, Bombou. todo mundo queria fazer, porque foi muito uma coisa do próprio TikTok. Porque as pessoas começaram a fazer videozinho, colocando tecido, tirando tecido, aí começava a dar aquela diferença e tal. E a galera começou a querer saber o que era coloração pessoal, porque as pessoas não tinham noção do que era. E aí foi aí que estourou. De eu ter, assim, a agenda só para 3 meses para frente. Foi só mandar uma mensagem, eu queria marcar uma consultoria. Tem vaga? Tem. A gente tá em abril? Tem, para agosto. E aí, assim, eu comecei a ficar desesperada de novo, né? Porque, gente, é muito louco. E naquela época, eu sempre fui cristã, né? Mas naquela época eu tava afastada. Então, assim, hoje em dia eu percebo como todo movimento vai acontecendo, eu vou percebendo. Eu falo, Deus, isso é incrível mesmo. Mas na época eu ficava muito desesperada, porque eu pensava assim, tá, deu um boom. Vai acabar, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus, eu vou aproveitar. Então, a gente vai entrando num desespero, né? Uma coisa muito, muito louca, assim. E aí, né? E agora, realmente, a gente vai entendendo o quanto é importante a gente descansar no Senhor. Exato. Né? Eu acho que isso que é o mais... evita a gente entrar no desespero. No desespero? Né? A gente só entra no desespero. É engraçado. Mas, gente, Deus é muito louco mesmo, né? É louco de bom, né? Eu tava assistindo hoje uma pregação do David Leonardo de manhã e ele tava falando exatamente sobre isso. Você confia em Deus, Deus é o seu alicerce, a sua força, não sei o quê. Então, por que você vive ansioso? E eu, né, vem cravado, assim, pra falar com a gente, né? E hoje de manhã eu falei, as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, né? Do jeito que ele preparou para acontecer, do jeito que ele acha que tem que acontecer. E tá tudo bem também. Quando eu olho para trás, eu vejo que, assim, 4 anos é muito pouco para quem começou uma carreira e para quem, assim, não, né, me vangloriando de nada, mas modéstia à parte, eu sou uma pessoa conhecida dentro do meu ramo, as pessoas sabem quem eu sou, eu já recebi algumas homenagens, já fui chamada para algumas coisas dentro da área, assim, então eu vejo que 4 anos é muito pouco, sabe? Exato. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando lá no começo e que aquilo para mim durou uma eternidade, sabe? Aquele ano de 2019 durou uma eternidade, a pandemia durou uma eternidade, porque para todo mundo, inclusive, né? Porque a gente não sabia o que seria, né? O que ia acontecer. Então, é realmente o descansar, assim, o saber que, obviamente, o que é de milagre é com ele, mas o que é pra gente fazer, a gente pega e faz, né? O que tá no nosso alcance, a gente pega e faz. 2019, pelo visto, foi meio que um preparo também, né? Porque, por exemplo, se você deixa um pra fazer no outro ano, você não ia pegar o movimento. Exatamente, não ia fazer. Então tem esse lado, né? Claro, e a gravidez foi uma coisa que, assim, no início foi um baque, mas ao mesmo tempo eu entendi que foi a minha força, porque a partir do momento que eu tenho alguém que dependa de mim, eu não vou medir tem como olhar para pra poder trás. fazer as coisas, entendeu? Exato. Se eu fosse eu sozinha, talvez a pandemia teria me murchado, né? Eu teria me desmotivado, ou não dá pra saber, mas eu tenho certeza que hoje o Caezinho, ele é a minha motivação, né? De tentar melhorar, de tentar trabalhar mais pra manter uma vida
boa pra ele, né? Então a gente vai vendo que tudo vai acontecendo exatamente do jeito que tem que acontecer, Com né? certeza. E a vida do crente, ela não é um morango, né? A gente precisa entender que as coisas vão acontecendo pra testar a gente mesmo, né? Pra uma coisa futura que vai acontecer e você tem que estar preparado, né? Toda experiência acaba sendo válida nesse processo, Com certeza. Agora eu vou para algumas questões, assim, as perguntinhas que eu falei que eu tinha separado, umas questões um pouquinho mais técnicas, vamos dizer assim. A pessoa que está assistindo em casa, Cris, que não sabe, a gente fala de análise de coloração, assim, o que dos seus serviços, né, que tem vários, mas quando a pessoa chega e, normalmente as pessoas chegam até você, o que você acha que elas precisam mais? Assim, como é que elas normalmente, as suas clientes, elas chegam, quais são, assim, a maioria reclama de quê? O que é a maior reclamação delas? E depois queria, aproveitando, que você explicasse um pouquinho pra gente sobre consultoria de imagem, né? O que é e o que essas duas perguntas aqui são as mais... Apesar de hoje a gente ver que a consultoria ela é um boom mesmo, assim, no sentido de você abre o Instagram agora, você vai ver várias coisas sobre consultoria, vai aparecer pra você patrocinado e tal. Tem muita consultora hoje em dia mesmo formando, né, e tal, porque as pessoas estão entendendo que a imagem ela importa, principalmente numa era de internet. Então, onde antigamente o seu concorrente era a pessoa da porta do lado, né? Hoje em dia o seu concorrente é uma pessoa lá do Acre, lá de Fortaleza, sabe? Então, assim, hoje em dia o mundo, ele tá na palma da nossa mão. Então, as pessoas começaram a perceber que é necessário ter um diferencial e que esse diferencial muitas vezes vem através da imagem. E uma coisa que eu já gosto de dizer, né, antes mesmo da gente começar, é que eu não apoio que a imagem é acima de tudo, né? Então, às vezes, muita gente fala, ai, mas que coisa, né? Depende muito do que a pessoa é por dentro. Mas eu só vou saber o que você é por dentro se eu parar pra conversar com você meia hora, pelo menos. E nem ainda assim, né? Mas... Agora, se eu olho pra você e já identifico mais ou menos quem você é, eu já tenho metade do caminho andado, né? Então, a consultoria de imagem, na verdade, são técnicas reunidas para poder ajudar a pessoa a se conhecer melhor e conseguir externar aquilo para fora, né? Para todo mundo ver, para ela conseguir ter esse posicionamento de imagem mais assertivo. Então, não é à toa que pessoas da área do direito, por exemplo, vão andar de terno e gravata, geralmente com roupas mais escuras, porque isso acaba passando mais seriedade. Hoje em dia até tem muitos advogados que se vestem coloridos e tudo, não tem certo ou errado. Mas desde quando o mundo é mundo, a gente vê dessa maneira. Sim, tem um padrão. Exatamente. Porque existe um estereótipo, né? Então, a gente entende, assim, são muitos estudos na consultoria de imagem, a maioria deles é relacionado ao cérebro, como a gente reage a algo quando a gente vê. Então, tem estudos que falam o seguinte, a gente já nasce com um chip ali pré-programado para entender o que é bom e o que é ruim. Exato. E, de fato, se a gente for pegar historicamente falando, tudo que é o homem das cavernas, quando ele via uma carne podre no chão, ele conseguia identificar que aquilo ali, o aspecto daquilo não estava muito bom, né? Então, ele acabava não consumindo aquilo. Se ele estava no meio da floresta e ele via um macaquinho pequenininho, fofinho, ele não temia. Agora, se ele via um leão, né, que a imagem já é um pouco mais pesada, mais agressiva, ele vai correr, ele vai fugir, né? Então, nosso cérebro, quando a gente encontra alguém, ele sempre vai pensar, o que eu faço? Eu luto, eu corro, eu fico. E tento, né, conversar com essa pessoa. Então, é um processo meio que... como é que eu vou dizer? É uma coisa irracional, completamente, né? E é algo... antigo mesmo, é do Neandertal mesmo, é um cérebro muito pré-histórico, mas o nosso cérebro, ele funciona dessa maneira, sabe? Hoje em dia, a gente vai levar muito pro lado do julgamento, né? Ah, não sei, será que é legal, será que não é? Mas ainda assim, o que conta é a visão que a gente tem da pessoa, de ela ter uma imagem que representa um ar saudável. Tem um psicólogo que ele fala que o ar saudável chama atenção. Então, não é à toa que a gente escolhe a fruta boa e não a podre, né? Então, quando a pessoa ela parece estar saudável, isso me faz querer estar perto dela, prestar atenção nela, né? Então, não é só uma questão de look do dia, apesar de isso ser muito latente, inclusive eu faço muito isso e mostro muito, porque é o look que acaba que a maioria das mulheres são tentadas a querer, né? Porque a maior dificuldade é o quê? Poxa, Cris, eu compro, quando dá a hora de sair, eu abro o guarda-roupa, eu vou usar? Tudo e não gosto de nada. Eu falo assim ainda, não tenho roupa. Eu tenho um armário cheio. Exatamente. Então,
toda essa questão que eu estava falando aqui, ela vai culminar nisso. Lá no final, a pessoa não se veste bem, e entre aspas, porque eu vesti bem, eu vesti mal, eu acho que isso não existe, vai depender muito de cada pessoa, mas ela não se veste bem de acordo com o que ela gostaria, porque ela não entende sobre ela, sobre o que ela gosta, a imagem que ela quer comunicar. O que valoriza Então, mais o corpo, de acordo com o corpo que ela aí. tem ou não. E uma das coisas que eu aprendi com a Cris Azevedo, que antes eu nem sonhava com isso, é que a gente, eu, né, vou dizendo por mim, que eu acho que talvez pode ser a dúvida de alguém. Eu associava muito a só roupa. Eu não sabia, quando falava de consultoria de imagem, eu não sabia que ia ser a minha maquiagem. Qual tipo de bases que eu tenho que usar, de acordo se o meu subtom é frio, se é quente. O meu cabelo, a cor do meu cabelo, o que pode me ajudar, o corte que vai valorizar mais o meu rosto. Eu falei assim, nossa, eu achava que era só roupa, olha eu. Mas acho que muitas pessoas também, né? Mas é porque a roupa, ela é eu falo que ela é o bônus. É o final, quando dá tudo certo, você olha pro guarda-roupa, você monta um look rápido e você fala, putz, agora sim, né? Então a roupa é de fato o que a gente vê, é o resultado, né? É o que a gente vê ali. Mas tem muitas coisas, né? Então, a questão do rosto, né? Do formato, a questão dos temperamentos, né? Do colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, tudo isso são coisas que, na verdade, geram um autoconhecimento da gente. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito explosiva. Sou uma pessoa, né, difícil de lidar nesse sentido, porque eu sou mesmo, tô falando de mim de verdade. Eu sou uma pessoa mais explosiva, assim, sabe? Então, pra mim é difícil de demonstrar quando eu não tô gostando. Eu sempre demonstro, né? Pra mim é difícil de disfarçar. Então, eu sabendo, eu tendo esse conhecimento sobre mim, eu trabalho com o público. Eu vou passar raiva muitas vezes. Isso é normal, né? Eu tenho que conseguir regular isso. Porque se eu não conseguir regular isso, quem se lasca sou eu no final das contas. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, mas você fala muito de roupa e tal, que a gente tem que comunicar isso, comunicar aquilo. Pô, eu me visto pra mim. Ok, então anda de pijama todo dia, não fecha nenhum negócio, e aí você vai ver. Aí você vai ver, né? Vai começar. Você fez aquele vídeo esses dias, eu achei o máximo, até compartilhei, sobre a questão na hora de contratar. Da entrevista de emprego. Ela fez um vídeo muito bacana, a pessoa tava, tipo, sem maquiagem, com cara de cansada, sabe assim? E a outra pessoa tava com a mesma roupa, mudava só assim, não, estava com uma aparência saudável, ela tava com alguns acessórios e tudo. É nítido, gente. É nítido. Quem? Assim, querendo ou não, a gente pensa assim, quem que eu vou contratar? A pessoa não cuida nem dela. Exato. Se a pessoa não cuida dela, eu, por exemplo, na hora de contratar alguém que é para lidar com o público, uma recepcionista lá da Francesa, por exemplo, eu olho pra pessoa, se ela não cuida das unhas dela, se ela não passa um batomzinho, como é que ela vai trabalhar num lugar que lida com mulheres, com autoestima, com beleza, se ela não cuida dela? Como é que ela vai inspirar outras pessoas a cuidarem? Exatamente. Né? Esses dias eu fiz uma palestra pra uma turma que vende semijoias. E aí eu falei pra elas, vocês não vendem semijoias? O que você faz? Eu vendo semijoias. Não, vocês vendem beleza, vocês vendem autoestima. Porque as mulheres, a gente compra roupa, a gente compra sapato, a gente compra semijoia para poder se sentir bonita. Então é isso que vocês vendem. Então não queira vender as suas semijoias lindas para as pessoas, chegando na casa delas, toda vestida de qualquer jeito e sem usar um acessório que você vende. Exatamente. Você não vai vender. Você acha que vai vender mais quem? A pessoa que tá lá bonita, mostrando a autoestima, mostrando, olha aqui, o tanto de acessório que eu tô usando, tudo sou eu que vendo. Olha como que isso muda a minha imagem. Ou você acha que vai vender aqui e chegou lá correndo. Cris, mas obviamente que a outra, às vezes, vai lá correndo um dia e tal. Não, tudo bem. A questão da imagem não é quando eu conheço a pessoa. Eu falo que se eu conheço e confio, a pessoa pode estar de sunga, de biquíni na praia, pode ser um médico e ele tá ali, eu sei quem ele vai sair correndo dali e vai me ajudar, porque eu confio já nele. Mas até conhecer... Exatamente. E quando você não conhece? A primeira impressão, né? É o quê? Você resumiu o que eu falei para a equipe de vendas aqui, porque eu falei, gente... Eu até usei essa palavra de preconceito em si, mas não no sentido ação, de um preconceito em ação, mas um preconceito na mente mesmo. Porque as pessoas têm, de fato, um preconceito, ou seja, tem uma pré-percepção de alguém. Sim. E aí é natural isso. Eu falei, gente, a gente precisa... Se a gente quer se posicionar como estrategista, a gente tem que chegar e já mostrar que somos. Sim. E aí eu falo, eu conversando com o pessoal, falei, gente... Exatamente. Mesmo que você não seja, pareça ser, por favor. Exatamente. É isso aí. Pareça ser, porque depois no caminho você vai... Exatamente. Exatamente. A Bíblia fala uma coisa assim que
Do jeito que você vê sua alma, assim você é. Isso aí. Provérbios. E exatamente isso. Como eu me vejo, eu sou. Então, se eu não... E aí entra a imagem, né? Claro. A imagem precisa ser como, entre aspas, eu me vejo. Né? Que é o que Primeiro- ela tá falando. Exatamente. Primeira coisa de tudo, nosso cérebro ele não tem filtro. Então, quando eu olho para alguma coisa, eu já diagnostiquei. Do meu jeito. Uhum. Eu posso refletir sobre aquilo. E aí mudar um pouco o que eu pensei sobre. Mas primeiro a gente olha e a gente já acha. Né? Exato. A gente pode até não verbalizar, mas a gente já pensou. Então a gente já formou um pré-conceito sobre aquela pessoa. Isso é fato, né? Então não adianta tentar lutar contra isso. Eu falo para as meninas o seguinte: você pode até achar uma bobeira, do tipo assim, ai, mas o que conta é o meu interior. Óbvio, isso é óbvio que a Lógico, pessoa pode conta. ser maravilhosa por fora e ser podre por dentro e não vai adiantar de absolutamente nada. Mas até você provar para outra pessoa Exato. que você não é uma pessoa ruim, você vai ter um longo caminho. Você quer fazer isso rápido ou você quer fazer isso Exato. demorado? E outra coisa, eu tava numa palestra na OAB semana passada e um cara perguntou assim, mas e a gente conhece muitas pessoas que são charlatonas, né? Do tipo assim, se vestem muito bem, mas não são nada daquilo. Eu falei, pois é, e vocês compram o serviço deles. A gente compra o serviço dessas pessoas. Agora, Porque, se gente, veste bem tudo isso e depois ainda é boa tecnicamente, aí, cara, é o quê? Exato. Você quer ser o quê? Você quer ser esse, né? Claro. Então, assim, tem uma coisa que você falou que é exatamente a da frase que eu vou falar agora. Tem a história de César, né? Que fala que César, ele tinha uma esposa e tinha um cara que era muito apaixonado pela esposa dele. E aí, gente, tô resumindo a história, tá? Mas aí, esse cara, ele pulou, era um evento só pra mulheres, uma festa só pra mulheres. Ele pulou a janela e entrou no quarto da esposa de César. Não, diz a lenda, né, a história, que não aconteceu nada. Mas César não quis mais ficar com a esposa dele, porque eles foram pegos juntos dentro do quarto. E aí a mulher falava pra ele, mas eu não fiz nada. E ele falou, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, na realidade, a gente acaba achando que, assim, eu vejo muitas pessoas que pensam, mas eu não ligo, mas minha imagem, não, eu escuto várias barbaridades. E aí, depois fica se questionando, por que o outro tem mais sucesso do que ela? Exato. Poxa, mas eu estudei tanto, eu estudei até mais que a outra pessoa, mas a outra pessoa isso, a outra pessoa aquilo porque ela tá pensando num contexto completo. Ela não tá pensando só na inteligência intelectual dela, que conta muito, Exato. né? Mas não é só isso que importa, principalmente porque a gente vive em comunidade. E a gente é ser visual, né? Gente, ninguém é um exemplo clássico, mas que toda consultora de imagem dá, mas é um fato. No mercado, você não pega a lata amassada. Tem o mesmo conteúdo, a da fruta. A gente olha a fruta e fala, não, essa tá com machucadinho, vou pegar outra. E às vezes você pega outra que esteticamente parece melhor, mas por dentro ela tá meio azeda e a outra tava mais docinha. Então, assim, é só pra entender que a gente acaba comprando tudo pela imagem. Sim. Tudo bem, às vezes a outra Gente, pessoa... comida. Você olha, às vezes você olha, deu até vontade de comer isso, só porque você viu, aquilo foi bem apresentado, né? Aquilo foi... Agora pega e de repente apresenta comida de qualquer forma. A pessoa talvez pode não te aguçar tanto a querer comer. Gente, é isso. E aí as pessoas se questionam, tipo, a outra consegue mais do que eu. Talvez ela esteja preocupada com mais coisas, né? Ela esteja dando um valor pra uma coisa que você às vezes não tá dando por bobeira, né? Ninguém tá falando aqui que eu tenho que tratar mal alguém que não tá vestido de acordo. Mas, ao mesmo tempo, entre várias pessoas, se eu tenho que escolher uma arquiteta da minha casa, eu vou escolher quem, será? Exato. A que tá vestida de qualquer jeito ou a que tá se mostrando numa postura muito melhor, mais proativa? E às vezes a que tá vestida de qualquer jeito pode ser até melhor, intelectualmente falando. Mas a outra tá me entregando mais coisa, aparentemente, né? Então, eu tô falando aqui pra gente ser o combo das duas coisas. Da imagem e da capacidade, né? Da inteligência. É pra ser tudo. Não é pra ser só uma coisa. Não é uma escolha. Tipo, eu vou ser só uma coisa. Não, é pra ser tudo. Você lembrou, falou de história, você lembrou de uma outra... Eu lembrei, né, de uma outra história que você falando, que até na própria Bíblia. Quando de Deus já aqui no meio da conversa. Mas Deus é o centro de tudo. Minha vida. Então, quando... vai fazer 10 horas de podcast hoje. Só falando. Quando... É muito sério isso, porque às vezes as pessoas falam, igual você falou, né? Que porta é dentro. Aí as pessoas usam isso. Deus olha o meu coração. Eu mesmo já usei isso várias vezes. Deus olha o meu coração. Não tem... Mas, né? Quando a gente pega Deus, realmente, ele vai olhar seu coração, mas as pessoas olham a aparência, infelizmente. Claro. Quando e mesmo a pessoa que está mais ajustada com Deus possível, ela ainda vai olhar como pessoa. Aí trazendo esse exemplo, o próprio, quando Davi foi ungido a rei,
assim, é o melhor exemplo. A gente tem o Eu acabei de ler sacerdote, 2 Samuel, então eu sou os- familiarizada. o sacerdote, que é a pessoa representando Deus, a pessoa que tem. A Bíblia diz que ele estava ouvindo Deus. Deus falou para ele: não, não é esse. Aham. Não, não é esse. Poxa, ele estava ouvindo, ele estava do lado, sabe? É a pessoa que representa Deus. Imagina a pessoa, tinha o rei na época, mas imagina os Estados Unidos, a maior potência, Estados Unidos, e o sacerdote principal dos Estados Unidos. Era o profeta naquela sim. situação. Sim, E aí ele olha e fala assim, com certeza é esse grande aqui, então é ele que eu vou ungir. Aí, exatamente. não, não é esse. Não, então deve ser esse daqui. Não, não Aham. é esse. Até acabou seus filhos? Não, tem mais um que tá lá no Aí pasto. chega Davi e todo mundo fala, oi? Exato. Então, assim, de fato, Deus ele vai olhar a aparência e Deus escolheu Davi não pela aparência, né? Sim. Mas é Deus, né? Deus. Ele Ele, né? tudo, gente. Exato, Não. exato. Eu Exato. termino toda a palestra minha com uma parte, um trecho da Bíblia de 1 Coríntios, que fala, caso não sabe que o seu corpo é templo do Espírito, então eu sempre falo o seguinte, Deus, ele não tá ligando pra roupa que a gente tá usando, se ela custa 10, se ela custa 20, se ela custa 30, porque pra ele isso é completamente indiferente. Deus não quer saber disso. Eu não tô falando pra vocês assim, porque Deus vai olhar a sua aparência. Não, mas ele pede pra você cuidar do seu corpo, que é templo dele, né? E outra coisa, não tem como você querer falar que você serve a um Deus tão maravilhoso e que ele é tão incrível que você confia tanto nele e viver pra baixo, de cara feia, triste, murmurando. exatamente. Então, assim, a nossa imagem no todo, não só a roupa legal que você tá vestindo, mas se você tá bem, tá feliz, tá rindo, isso também é imagem, tá comunicando. Então, você precisa comunicar também a graça de Deus na sua vida, né? Exato. Então, uma coisa ela puxa a outra, não tem jeito. E você falou sobre os Estados Unidos, me veio aqui na hora, na mente, sobre o Barack Obama. Eu já assisti um trechinho no documentário sobre eles, e ele falou que quando ele ganhou a presidência, ele foi o primeiro presidente negro, né? Então, assim, ele e a Michelle, eles tinham muita consciência de que eles precisavam ter um comportamento e um porte completamente diferente, porque por eles serem negros, eles poderiam ser muito mais julgados do que qualquer outro que já tinha passado por ali. Então, eles se vestiam muito bem, tanto que a Michelle, enquanto ela foi a primeira dama, ela estava sempre impecável. Exatamente porque ela precisava comunicar aquele compromisso que ela tinha ali junto a ele, né? E a gente vai comunicar isso como? Além das ações, óbvio, mas através da imagem, né? Então, chega isso é muito primeiro, importante. não tem jeito, chega primeiro. E ainda tem outra coisa. Ele, né, nessa parte desse trechinho que ele fala sobre essa questão do vestir, ele e ela falaram que eles tinham uma pessoa que escolhiam todas as roupas que eles escolhiam, que eles usavam, porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade X, né? Quando a gente acorda de manhã, ele tá ali recarregado, 100%. Mas é igual o celular, conforme você vai passando o dia fazendo decisões, e a gente faz decisões o dia inteiro, a gente vai perdendo essa capacidade. E aí ele falou sobre isso. Eu quero minha capacidade para escolher as coisas pros Estados Unidos lá no alto. Então eu não tenho tempo de ficar escolhendo roupa. Mas eu preciso estar muito bem vestido. Então eu tenho uma pessoa que faz isso por mim, entendeu? Ela sabe tudo que eu gosto, que eu tenho que comunicar, e ela faz essa escolha. Legal. Então a consultoria de imagem ela é para isso, é para facilitar o vestir. Eu vou te dar todas as ferramentas, todas as técnicas e vou falar para você, é isso que vai funcionar dentro do que você quer. Cris, você tá falando que todo mundo tem que se vestir de blazer, né? Porque hoje em dia a gente vê muito esse movimento. Não, todo mundo tem que se vestir para aquilo que quer. Eu quero ser descontraída, então vamos para esse lado aqui. Nossa, não, eu preciso ser uma pessoa mais séria dentro do meu ambiente de trabalho, então vamos para esse lado aqui, né? Eu quero uma mistura dos dois. Dá também, a gente consegue, né? Então a ideia é facilitar isso mesmo para a pessoa não ficar lá na frente do guarda-roupa e perder 45 minutos do dia, 1 hora do dia escolhendo roupa, no final sai de casa brava, mulher principalmente, né? Porque homem ainda é mais tranquilo, porque veste uma calça, uma blusa e vai. Mas mulher sai de casa brava, irritada, porque a gente vai vendo que não vai dando certo, isso irrita, porque a gente gasta muito dinheiro com roupa, numa maioria, e aí a gente fala, eu gasto dinheiro em roupa, no final das contas eu não tenho roupa. Tem um meme que fala, né? Tudo isso, gente. Tem um meme que fala, eu gasto todo o meu dinheiro em comida e em roupa, e mesmo assim eu tô sempre com fome, sem nada pra vestir. Então, a ideia é essa, não é pra não ter nada pra vestir, é porque você não tá sabendo usar o que você tem, né? E quando você me procurou, você tava nessa transição, né, da CLT pra ser empresária, e ela falou pra mim, eu preciso comunicar uma outra coisa, que hoje eu sou mais despojada, né, e tudo, mas eu entendo que o meu cargo, ele precisa de uma postura. Só que ao mesmo tempo, a Cris é uma pessoa mais criativa, comunicativa, Eu né, falava e que tudo. detestava blazer, lembra? Hoje em dia, né, Hoje eu vivo de blazer, Exatamente, eu já tenho um de cada cor.
todo dia Mas praticamente era eu por uso. quê? Qual que era a sua visão? Formalidade. Exatamente. Nossa, vai ficar muito sério, vai ficar muito pesado. E agora eu tenho o quê? Blazer colorido. Esse acho que é o mais tranquilinho, porque tudo é muito colorido, né? Então, acho que eu tenho com verde, aí tem roxo, aí tem rosa. Aí tem... Sim. E aí é você isso. consegue passar a sua personalidade mais criativa, mais comunicativa, mais alegre, mas ao mesmo tempo passando a seriedade que o seu trabalho precisa. E melhor de tudo, olhando no espelho e gostando do que vê, né? Porque todo mundo tem problema com autoestima, mas mulher ainda é pior. Porque a gente passa por muita coisa hormonal depois que vira mãe e tudo. Exatamente. Então, assim, a mulher, ela tem uma questão com o espelho muito forte, né? Do olhar e não gostar. E depois que é mãe, eu acho que tem esse momento que a gente se perde, né? Da Totalmente. gente, né? Porque, Totalmente. principalmente no primeiro ano, né? Que a gente, quando a gente tem um tempinho pra gente, a gente fala, tá, o que que eu gosto? Quem sou eu? Sabe assim, no primeiro ano, né, do bebê? Porque a gente vive tão em prol deles que a gente não olha pros lados. A gente faz xixi a hora que dá. Come a hora que dá, entendeu? Então, assim, quando tem. A hora que dá. Exatamente. Então, quando tem, ou senão a gente vai com eles aqui, escovando. Então, assim, a gente meio que se perde depois um pouco da maternidade de se achar. Eu lembro também quando eu fui conversar com a Cris, uma das coisas que eu não lembro se você lembra disso, mas eu lembro que eu falei uma frase assim: eu não tenho estilo. Eu escutei. Eu falei assim: eu não tenho. E eu acho lindo, porque eu vejo as pessoas se vestirem ou de maneira elegante, ou de maneira mais casual. Eu não tenho nenhum desses, eu não sou nada disso. E olha que legal, né, gente? A Cris é um case muito forte meu, porque hoje em dia ela é muito conhecida pelas roupas. Do tipo assim, que ela usa umas roupas legais, E as pessoas diferentes. elogiam pra caramba. E você não é uma pessoa padrão com relação a corpo, né? Não. Então, assim, às vezes as pessoas. Eu escuto muito isso porque eu sou muito magrinha. Eu não era assim, né? Mas eu emagreci muito depois que eu tive o Caezinho. E aí todo mundo fala, pra você é fácil, porque você é magra. Eu Não também tem tenho as minhas quadril questões, tá, largo. gente? Mas a Cris, Sou por exemplo. gordinha, tenho quadril largo. Não tem um corpo padrão, né? E quando você foi me procurar, Sim. você falou sobre isso, né? Do quadril e tudo. E se veste super bem. Então também é uma coisa pra poder desmistificar isso de tipo, é só pra magro. É só pra rico. Eu não me visto bem porque eu tô gordinha. Gente, e uma das coisas que aproveitando aqui também, né, que eu passei a usar sempre, é truques que você passa a usar, que a Cris dá e faz todo sentido. Eu tenho muito busto, eu tô com uma blusa mais fechada pra jogar um colarzinho pra poder melhorar. E aí o blazer, bota um blazer mais comprido pra poder disfarçar o quadril. Então são coisas que internaliza. Isso facilita muito. Por quê? Eu acho lindo, por exemplo, sei lá, um cropped, mas eu não consigo usar, porque eu me olho no espelho, eu vejo meu quadril, e eu falo assim, meu Deus, eu não consigo, não me sinto confortável. Pode ter gente que vai falar, tá lindo, mas é questão de confortável. Eu não consigo sair de casa. Então eu tenho que usar coisas realmente que eu vou me sentir bonita. Não é só o que as pessoas acham, é como eu vou me sentir. Então, com todas essas mudanças, eu lembro quando eu falei que eu não tinha estilo, e hoje é muito bem definido, eu entendo meus estilos. Né? Eu sei do meu estilo criativo, eu sei do meu estilo casual, eu sei que eu prezo conforto. Não adianta falar, Cristine, essa sandália tá linda, eu boto no pé, tá doendo, não quero. Não adianta, eu não experimento roupa. Eu tenho os meus perfis. Eu lembro quando a gente foi montar look e ela falou, Cris, experimenta look. Eu não experimento nenhum. Nossa, olha. Como apontar qual é a roupa. É muita praticidade, eu sou muito rápida, eu sou muito... Então, foi um grande desafio, com certeza, pra ela. Mas foi ótimo, né? No começo, já peguei a Cris, foi ótimo. Foi o maior desafio da vida dela. E aí, enfim, mas mostrou que tem jeito, né? Lógico, eu tenho que melhorar muito e tudo, mas assim, eu vejo as minhas fotos do antes e tudo, e eu olho e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Sabe, assim, apesar de estar mais nova, hoje eu me sinto infinitamente melhor. Eu me sinto mais bonita, eu me sinto melhor, mas porque eu me encontrei. Eu entendi que eu tenho estilo. O fato de... Quando você não sabe, é igual quando você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Quando você não sabe qual é seu estilo, qualquer roupa, entre aspas, serve, mas não serve. E aí, no final das contas, isso vai gerando impacto em outras coisas, tudo. né? Porque você se sente mais bonita, então sua autoestima fica melhor, você se sente mais confiante, porque quando isso a gente melhora tem no trabalho, mais... isso melhora com o nosso marido. Exatamente. Isso tudo. Isso melhora a maneira como você aceita as coisas das pessoas, Sim. porque às vezes a gente aceita muitas coisas, né? Muito lixo, assim, dos outros, assim, sabe? De uma maneira sentimental, falando mesmo. E tem coisas que na hora que você... Cara, isso não é pra mim, sabe? Assim... Eu tô autoconfiante de mim e tudo, tá? Isso não, sabe? Financeiramente falando, que às vezes a pessoa pensa, eu vou pegar esse dinheiro aqui pra fazer consultoria, pô, podia comprar um monte de roupa. E isso, boba, fica comprando um monte de roupa errada. E aí, um monte de roupa que você não vai usar, né? No final das contas, você economiza, porque hoje eu acredito que você compra melhor. Nossa, hoje em dia eu quase não compro. Você acredita que cheguei a esse ponto? Até eu falo assim, gente, eu quase não compro roupa.
É assim, eu compro roupa, tipo assim, a cada 3, 4 meses. Pois é. Olha isso. E ainda assim, tá todo dia com um look diferente. Mas porque você aprende. Eu pego uma peça, eu gosto muito de peças separadas, eu não sou muito de peça única. Porque me possibilita mais. Sim, Então, assim, uma sim. calça colorida, verde, olha, eu monto infinitos looks com essa calça verde. Sim. Do que um vestido só, Exato. entendeu? Então, eu consigo mudar bastante. E isso, gente, facilita tudo. Essa É é um uma pergunta que eu queria investimento, fazer. entendeu? Se é uma questão de, assim, questão de preço, né? Assim, às vezes a pessoa acha que não, é só para rico mesmo, só para quem tem dinheiro. Na verdade já tem essa mentalidade, já existe. Mas assim, não é, eu tenho essa, assim, sei que não é só para isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tipo, como que faz? Porque aí a pessoa às vezes, não, eu teria que comprar muita roupa, né? Para entrar, então Não, teria que não, mudar o meu não. guarda-roupa inteiro, né? É. Então, eu queria que você explicasse isso, como que isso é um custo-benefício, né? Aham. Falando em Sim. relação a isso. Sim. Então, eu recebo muito esse tipo de dúvida, né? É muito caro e tal. E toda vez que eu abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram, eu sempre falo assim, gente, não tenha vergonha de perguntar o valor, porque as pessoas têm até vergonha. Não tem vergonha de perguntar, porque às vezes vocês vão se surpreender. Eu sei do país que a gente vive, eu sei que R$600 não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, tá? Mas hoje eu vou deixar aqui, eu vou falar até aqui que eu nunca falo isso, assim, porque eu nunca falo preço. Eu nunca falo o preço dos meus serviços, porque eu falo que o seguinte, não é pelo preço em si, é porque serviço, a pessoa precisa entender tudo que eu entrego, né? Então não é só isso aqui, isso aqui é uma caneca. Tem gente que cobra 30, tem gente que cobra 50. Pô, vou comprar de 30, né? É a mesma caneca, é um produto, né? Vamos dizer assim. Obviamente, gente, falando dessa caneca personalizada, às vezes tem um detalhe, né? Um borradinho e tal. Tô falando uma caneca pura, né? 2 canecas preta pura, uma é 30, outra é 50. Pô, vou comprar de 30. Tem a qualidade do produto e tudo, mas é um produto. O produto a gente consegue falar melhor E serve sobre para o um preço. objetivo específico, né? Exatamente. O serviço já é completamente diferente. Por quê? Vai depender de muitas coisas. Vai depender de como eu entrego esse serviço, qual é o meu grau de profissionalismo, né? Quantos cursos eu já fiz, Então, eu não fico falando muito sobre preço, porque eu quero conversar com a pessoa, entender qual é a dificuldade dela, para poder até indicar para ela qual é o melhor serviço para ela poder fazer, né? Para ela não fazer um serviço que talvez não seja o ideal para ela naquele momento. Então, vamos lá. Hoje, uma análise de coloração, ela custa R$680, tá? R$680, gente, eu sei que é metade de um salário mínimo. Eu sei que não é pouco dinheiro. Que não é qualquer pessoa que vai comprar. Eu sei, eu tenho uma absoluta consciência disso. Mas eu tô falando para pessoas, né? Eu conheço meu público, eu conheço as pessoas que me procuram. Para as pessoas que me procuram, geralmente isso é o que elas gastam em uma ida na loja. Eu ia falar isso agora. E aí depois elas não usam essas roupas que elas compraram. Exatamente. E eu tô falando R$600 assim, sendo muito legal. Porque a maioria das lojas que eu sei que as pessoas acabam frequentando, hoje na Renner, R$600 você leva 3 peças. Exatamente. Sendo muito otimista, né? Então, assim, R$600 hoje para comprar, fazer compras de roupa, você não leva muita coisa. Então, vamos pensar o seguinte, é melhor eu pegar esses R$600, eu tenho muita dificuldade de me vestir, eu compro coisa, mas fica tudo lá em casa sem usar. É melhor você pegar esses R$600, me pagar, né? Ou a mim ou a qualquer outra pessoa, para poder você saber qual cor te valoriza. Da próxima vez você comprar um pouco melhor, ou você prefere pegar esse dinheiro e comprar roupa que talvez depois você não vai usar de novo. Né? Então, a cabeça, ela tem que pensar um pouco à frente. Eu vejo que as pessoas costumam pensar muito no aqui e no agora. E a maioria das pessoas é assim. Eu sou assim também com determinadas coisas, né? Mas a gente tem que tentar pensar um passo à frente, tá? Hoje eu vou gastar esse dinheiro com isso, eu não vou poder comprar aquela bolsinha que eu queria. Mas daqui pra frente eu vou comprar muito melhor, né? Então vai fazer muito mais sentido, né? Então o pensamento ele é esse é o custo-benefício, né? Hoje em dia eu tenho clientes, a Cris estava aqui e falou isso também, mas eu tenho várias clientes que falam pra mim, hoje eu compro menos. Então se eu tenho muitas clientes médicas e advogadas. Comprar, né? Então assim, Cris, eu gasto, sei lá, R$1.000 por mês de roupa. R$1.000 por mês de roupa. É mais ou menos o meu ticket aí, né? Que vem no meu cartão, é sempre de roupa. Hoje em dia, eu não gasto. Tem mês que eu não compro. Porque eu consigo ver tanta possibilidade no meu guarda-roupa, que às vezes eu compro uma peça some só. aquela mente de, nossa, eu tô precisando de roupa. E quando compra, você compra melhor. Você compra pensando no que você tem em casa e nos looks que você pode montar. Exatamente. Você não compra uma peça que vai te prender. Pois é. Entendeu? E é um ciclo vicioso, né? É um ciclo sem fim. Porque eu até fiz um post semana passada sobre isso. Nossa, não tenho roupa. Aí vai na loja e compra tudo errado. Aí não tenho roupa. Aí preciso de roupa. Aí vai na loja e compra tudo errado. Aí não tenho roupa, preciso de roupa.
é um ciclo que não tem fim. Aham. Enquanto a gente não decidir quebrar esse ciclo, não vai funcionar. E eu costumo falar que, assim, é uma quebra de ciclo, não só dentro da consultoria de imagem, é uma quebra de ciclo psicológico também. Porque a pessoa que ela não entende que ela fica nesse ciclo e ela acha mais vantajoso ficar nesse ciclo do que procurar uma ajuda, independentemente de qual ajuda de consciência que for, né, de autoconhecimento, tem alguma coisa errada ali, né? Então, eu acho que a consultoria ela tá crescendo exatamente por isso, porque as pessoas têm começado a perceber que essa consciência é importante pra gente, pro nosso relacionamento pessoal com a gente mesmo, pro nosso relacionamento com as pessoas, e que isso vai refletir no bolso, vai refletir na comunicação, vai refletir no trabalho, né? Então, você gasta menos mesmo, por isso que vale a pena investir então, né? Já que eu invisto aqui agora é um valor um pouquinho mais alto, mas lá na frente eu sei que eu vou acabar economizando, ao invés de perder dinheiro eu vou economizar mais, né? Então o pensamento ele é esse, obviamente, né? Tem momento para tudo, tem gente que consegue, tem gente que faz com profissionais mais baratos, tem gente que faz com profissionais mais caros. Cada um vai saber do que é necessário para si, né? Então, oferta tem, né, para todo tipo de público e também, até assim, eu recebo muita gente que fala, ai, Cris, eu não consigo fazer agora, mas eu começo a ver alguns dos seus posts, eu já vou me direcionando, né? Já vai me auxiliando. Então, isso é um nível de consciência que a pessoa atingiu e falou, cara, eu sei que eu preciso melhorar, eu até não tenho dinheiro para poder fazer agora, mas eu sei que isso é necessário. E aí tem gente que fala para mim, nossa, eu vou juntar dinheiro para fazer, e vem e faz mesmo, sabe? E a Cris também tá com condições especiais, né, de parcelamento, tudo justamente para essa questão, né? Porque às vezes a pessoa pode, eu não tenho como agora pegar X e pagar agora, mas aí você pode parcelar e isso vai ser mais suave, mais viável, né? Isso, parcelar no cartão, eu faço consórcio, então é tipo assim, a pessoa vai pagando e quando ela termina de pagar, ela faz o serviço. Facilitar mesmo, né? Sim. Gente, eu juro pra vocês, eu não faço de graça, porque eu vivo disso, né? Sim. Eu como com isso. Mas é uma coisa tão boa que eu queria tanto que as pessoas sentissem, eu falo muito isso, né, no meu Instagram. Eu queria tanto que as pessoas sentissem como eu sinto de manhã, como eu coloco uma roupa, quando eu vejo que dá certo, quando eu me sinto confiante com o que eu tô usando. Eu queria tanto que as pessoas sentissem isso, que dá vontade até de sair fazendo de graça. Mas é porque eu não vivo disso, sabe? Então, não dá, é o meu trabalho. Mas eu queria muito que as pessoas sentissem isso, porque isso dá uma reviravolta na vida muito grande, sabe? Eu vejo o quanto eu odiava montar look, né? Eu odiava, era uma das coisas pra mim, que era um dos piores momentos, era eu ter que pensar que roupa que eu ia usar. Juro, era assim... E hoje em dia, muitas vezes eu monto à noite. Eu gosto já de acordar e já ter. Já tá, montar. E aí eu tenho. E antes era tortura, tá? E virar algo divertido. E agora tem sido. E aí eu falei, teve uma vez que eu falei isso pra ela, falei, você acredita que tá sendo até legal? Você acredita que tá? Porque eu não estava acreditando. E aí, realmente, aí você vai montando. Porque passa a ser divertido, passa a ser legal. Sim. Entendeu? Então eu nunca pensei em dizer isso na minha vida. Pois é, tá vendo? A gente fala de revelações. Exatamente. E é uma cultura muito feminina, né? Você tá aqui, por exemplo, é uma cultura muito feminina a questão da roupa, mas é uma coisa que funciona super para homem também, né? Então, assim, eu não trabalho com público masculino, eu costumo não, o meu atendimento é voltado mais pro feminino, mas tem muita gente que faz consultoria para homem, e tem muito homem querendo também, porque na realidade é essa questão do pensar menos, né? Eu vejo muito meu marido, o Caio, ele tem muita dificuldade em investir, porque ele fala, eu nunca sei que combina com o quê, porque parece que o senso estético ele é muito mais presente na mulher do que o homem, né? Então ele fala, eu nunca sei que combinar, às vezes ele coloca, ele quer ser meio colorido, né? Porque ele me vê muito colorido. Ele fala, vou começar a comprar uma roupa colorida. Aí eu fiz coloração dele e tudo. Aí ele, isso aqui tá combinando com esses tênis laranja? E eu, pelo amor de Deus. Aí ele, eu não sei, tá vendo? Você precisa me ajudar. Então, assim, todo mundo tem essa dificuldade. Porém, como eu falei, com mulher é um pouco mais difícil, assim, né? Mais desafiador, porque a mulher, ela tem essa coisa muito da nossa imagem, né? Dessa autoestima, assim, é muito mais presente na mulher do que no homem. Mas o homem também vai se beneficiar super disso, né? Vai facilitar super a vida dele na hora de comprar, principalmente o homem que é prático. É difícil, né? A maior porcentagem dos homens é aqueles que vão muito rápido na loja, querem escolher muito rápido, pra poder ir embora rápido, né? Se puder nem experimentar, melhor ainda. Então, facilita. Tudo isso é uma facilidade, assim, que aí a gente vai ter que ver se
você vai querer pagar por isso, né? Mas que facilita, né? É a mesma coisa de você, por exemplo, ter dando um exemplo bobo aqui, mas ter organizadores nas gavetas. É muito melhor, mas você quer pagar por isso? Quero. Então, ótimo, você vai ver que a sua vida vai funcionar muito mais ali. A gaveta não vai estar toda bagunçada, né? E que isso ajuda muito para montar os looks. Porque você acha rápido, porque senão você não sabe o que tem. Você fez organizer Eu depois, fiz também. né? Exatamente. E que é fundamental. Fundamental. É um serviço que complementa o outro, com certeza. Exatamente. E assim, porque senão você não sabe o que vestir, porque o seu armário, às vezes tem tanta coisa, está tudo desorganizado e faz com que você não ache, né? Exatamente. Então, quando você organiza e você também, aí te ajuda, facilita para você conseguir montar os looks. Sim. Um complementa o outro, que é muito importante. Exatamente. E como realmente essa questão de cuidar da imagem faz toda a diferença. A gente não percebe, mas assim, o que eu mais escuto, até na francesa, né? Eu tô trabalhando e tudo, vira e mexe, vem uma cliente e fala, nossa, adorei seu blazer, é da onde? Nossa, seu cabelo tá bonito, olha, porque sua blusa, nossa, que sapato bonito. Muito legal. Então, assim, elas percebem, porque ali, pensa bem, se eu sou proprietária ali da francesa, eu tenho que ser, não que eu seja, mas eu tenho que estar numa posição ali para que elas me admirem ou que tenha como referência, Claro, né? Exato. De beleza, de referência, porque adianta. Você precisa ser o que você está prometendo. E aí, Como que eu falo pro pessoal, como que eu apareço no mercado hoje em dia de short rasgado, assim, de ficar em casa, uma blusa manchada e uma havaiana suja? Eu não posso mais fazer isso, porque as pessoas compram de mim, elas querem comprar de mim porque elas veem que é possível se arrumar todos os dias e ter facilidade, Fora ter que o mãe, celular, trabalhar. Lá. Aí imagina, eu encontro uma possível cliente, ela fala, quê? Não, tá uma coisa errada aí, né? Porque o nosso cérebro ele vai pensar dessa maneira, né? E eu tenho uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte, quem não é visto não é lembrado. Isso todo mundo sabe, é uma frase que um monte de gente costuma dizer, né? Que é natural, de fato é. Se você não vê uma coisa, isso serve pra tudo, né, gente? Roupa, por exemplo, se você não fica vendo a sua roupa com constância, né? Você não vai lembrar daquela roupa, e aí você não vai pegar aquela peça. A mesma coisa a gente fala quando a gente fala de prestador de serviço, de uma loja, enfim. Se eu não vejo aquela loja ali, hoje em dia, principalmente passando no meu feed, eu não vou lembrar dessa loja. E daí não adianta você postar a blusinha que chegou há 15 dias atrás, nunca mais postar nada. Porque daí na hora que eu for pensar, eu não vou pensar na sua loja, eu vou pensar em uma outra loja que posta o tempo inteiro. Então, de fato, quem não é visto não é lembrado. E aí, Cris Jones Blazer. Cara, elas sempre vão lembrar de você de alguma maneira. Exato. E aí, por isso que eu falo que quando eu tô andando na rua, não é só a Cristine andando, é a Cristine e a francesa. Porque a pessoa pode dizer, eu já vi a pessoa me olhar e olhar pra unha. É claro. Tipo assim, ela francesa a unha, sabe assim? Eu falo isso. O nosso trabalho é uma mochila que a gente carrega pra todo lugar. E ela não sai. Não adianta, ela não vai sair. É uma só mochilinha eterna. Então, assim, pra você conseguir ter uma profissão estável, né? Que você venda bem e tal, que você trabalhe bem, que as pessoas confiem em você, você precisa ser constante. Você precisa estar passando aquilo ali o tempo inteiro. Se uma vez ou outra você sai, óbvio, todo mundo tem seus momentos, mas a constância tem que ser aquilo ali. Então, se eu sou um advogado, eu preciso passar esse ar mais sério que o direito exige. Se eu sou um médico, né? Eu preciso. Se eu sou uma professora de escola infantil, assim, gente, as pessoas julgam quando, assim, eu escuto algumas outras pessoas falando isso na internet, é até uma coisa que eu, às vezes, me privo de falar, mas é um exemplo bobo. Tá, você tá vendo a professora da escola do seu filho bêbada num bar. Legal, né? Nossa, muito legal. Ai, Cris, mas é um momento de lazer, nananana. Eu entendo e todo mundo tem o seu, tá? Se ela bebe tudo, tá bom. Mas você não acha que, assim, pode beber socialmente, né? Porque não, você é uma professora bêbada que eu digo, é aquela coisa assim, né? Caiu, tá rindo. Não é o beber em si, sim, né? Sim. É o bêbado de estar caída. Não vem, né? Porque, na verdade, não é só a professora da escola, é qualquer outra coisa. Sim. A gente olha e fala... É um ruído de imagem que a gente fala. Mas a pessoa não pode se divertir? Pode se divertir, mas ela tem que ter a consciência que aquilo vai refletir de alguma maneira. Ela é a professora. Em outras posições na vida dela. Exato. Então, assim, basta você escolher ou não. Eu não posso beber nunca mais, então, porque eu sou professora e tal. Então, depende. Se você, às vezes, quiser ter mais alunos, trabalhar em mais lugares, né? Quiser ter que a sua profissão ela reverbere mais de uma maneira mais positiva, ok. Se você achar que do jeito que tá bom, ok.
ok também. Então vai depender de cada pessoa, entendeu? Então é uma coisa minha, por exemplo. Eu vou estar arrumada em qualquer lugar que eu vou. Ai, que chato estar arrumada em qualquer lugar que eu vou. Chato é não ter cliente. Exatamente. E eu não consegui pagar meus boletos. Exatamente. Chato Então, não ter assim, dinheiro pra pagar os boletos. Isso é chato. Exatamente. Então, assim, eu quero vender a minha imagem o tempo inteiro, sim, porque eu quero que as pessoas confiem em mim, vejam a minha constância, vejam que eu sou aquilo ali mesmo, porque de fato é o que eu sou. Então, é isso que eu quero, né? Então, quem não é visto não é lembrado, eu gosto de ser vista, mas ao mesmo tempo, como eu sou vista? Esse Né? assunto é Vale a muito pena legal. ser visto a qualquer custo, de qualquer jeito, Aham. né? Porque eu quero ser vista de uma maneira positiva. Ninguém quer ser visto de uma maneira negativa. Exato. Apesar da gente pisar Por na mais que eu bola fale de que vez em não tô quando, nem aí. Tá sim. cara, eu já fui essa pessoa do tipo assim, igual você falou, ai, Deus do meu Aham. coração, eu já fui essa pessoa do tipo, ai, dane-se, sabe? Porque eu sou uma pessoa, assim, muito expansiva e eu uso umas roupas diferentes e tal, essas coisas todas. Então, assim, não me incomoda a pessoa falar, ih, tá feio, ih, tá estranho. Isso não me incomoda, de fato. Só que eu comecei a perceber o seguinte, se eu ficar agindo dessa maneira, eu posso perder isso. Exato. Pra mim, vale a pena mais o quê? Eu peitar e falar não ligo ou perder aquilo ali? Eu acho que eu quero Chega um perder momento, isso. chega um momento da maturidade, né? Maturidade, Chega um momento da exatamente. maturidade. E aí a gente pensa o seguinte, tá, eu posso ser quem eu quiser, eu posso vestir o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Poder, você pode mesmo, né? Isso é fato, cada um faz a sua vida o que quer. Mas até que ponto isso é benéfico para você, pro seu negócio, pra sua vida, pra sua comunicação, né? Então vocês podem perceber que Tá qualquer disposto pessoa... a pagar o preço, seja positivo ou não, Exato. né? Do que vai voltar. Qualquer pessoa hoje em dia que a gente olha, que a gente fala estourada, pessoa muito conhecida, esses artistas muito famosos, coisas assim, você vê que tem uma estratégia muito Sim. interessante. É isso que eu ia Nada por falar. acaso. Estratégia. Era esse assunto que eu queria comentar, porque Porque uma a da- maneira com que elas se vestem, as roupas que elas levam. Exato. Nossa, Não, é tudo bem né? pensado, é tudo bem pensado, alinhado. E uma das coisas que a Cris até falou no início, né? Você é estrategista de imagem, Uhum. né? Eu, como estrategista digital, existe pessoas que chegam até a gente que às vezes não tem, assim... O que acontece? A gente pensa em posicionar alguém em uma área específica da sociedade e tudo mais. Mas às vezes a pessoa... Antes da gente iniciar um trabalho, a gente tenta pensar nesse brand, vamos dizer assim, né? Nesse, poxa, tá legal. Como você quer que as pessoas te vejam? Aham. É uma Sabe? pergunta Essa que é eu a faço. pergunta. Como você quer? E aí a pessoa fala, não, eu quero, sei lá, quero estar nessa área aqui, eu quero chegar nesse ponto aqui e tal. E é a primeira coisa que a gente vai olhar, vamos olhar suas redes sociais, então, vamos ver como é que tá a imagem das suas redes sociais. E tudo flui a partir disso. Aham. Você falou isso, lembrou. Até mesmo, vamos pegar o exemplo de alguém que não quer ser não é uma pessoa física, né? Que quer se posicionar, uma empresa. Então, antes de começar qualquer serviço de tráfego para essa empresa, o que a gente faz primeiro? A gente tem um serviço que chama Upgrade, que aí assim, vamos dar uma refinada nas suas redes sociais, para quando a pessoa vê o anúncio e clicar e ver, entrar no seu perfil, tá conversando. Claro. Então, é algo bonito de se ver, uma coisa assim, estratégica. Tudo bem, e aí entra nesse passo, né? De, poxa, tá tudo bem pensado. Às vezes a gente pensa que não, né? Mas, cara, foi tudo bem pensado, aquilo ali foi colocado ali porque a gente quis, e porque isso deveria acontecer, né? Sim. Não é uma coisa de, sei lá, vou me vestir. Por tá bom. acaso. Exato. É pensar. Eu acho que é pensado. Tudo é pensar, tudo é estratégia, tudo é estratégia. E aí me mata quando alguém fala assim, mas o Mark Zuckerberg anda de blusa preta e calça Mas jeans. Eu quero ele- chorar. Mas ele pode. Ele, né? Eu falo. Se eu tivesse milhões, né? Se eu tivesse não vou alguns fazer isso, bilhões. Não, porque eu ia querer Isso, vestir. Mas pergunta que não quer calar. Você é o Mark? Exatamente. As pessoas te conhecem como Exato. conhecem ele? Porque se ele entra aqui, todo mundo nessa sala conhece ele. Então ele não precisa explicar quem ele é. Ele não Exato. precisa provar nada pra ninguém, porque ele já provou. Fora De uma aquelas outra questões maneira. das decisões. As decisões. Você toma as mesmas decisões que ele, quem entra nesse Exatamente, fato. também. Às vezes ele não usa tanta roupa assim Não, por causa mas de decisões. ele falou Ele falou sobre isso. exato. Essa ideia de vestir, ele só se veste assim, calça jeans, blusa preta. É igual o Steve Jobs fazia, né? Cinza com jeans. É exatamente pra não perder tempo escolhendo. Não perder tempo e não perder força mental escolhendo as roupas, né? Então eles pegam essa estratégia. Mas primeiro, vocês sabem que a blusinha dele custa $3 mil, né? Que é de um estilista super famoso, uma marca de luxo, né? Super
super grande, assim, e é caríssima. Não é tá? qualquer Essa não blusa é não qualquer qualquer blusa. qualquer t-shirt preto. Mas ainda assim, aquela blusa preta dele e a blusa da Ering vai fazer o mesmo efeito. Ok, né? Fazendo propaganda aqui, várias. Mas você não é ele. Então, assim, se você entra nessa sala, não sei, né? Tô falando pra uma pessoa X. Ô, Mark, pode Talvez vir, aqui- tá? Pode entrar na sala. Ninguém aqui vai Pode te conhecer. E aí? Você vai precisar se explicar, falar quem você é, o que você faz, nananã. E até você tentar me convencer com as suas palavras, eu já julguei você pela imagem, Exato. entendeu? Então não venha me falar de Mark Zuckerberg, pelo amor de Deus, né? Ah, porque ele é milionário. É, sim, ele é milionário. Ele é milionário, mas ele conquistou isso até de uma maneira que não precisava tanto da percepção física, né? Porque ele fez sim. tudo aqui, né? Então, assim, ele ficou desse jeito. Gente, é 1 em 1 milhão, sabe? Mas quando ele teve que ir lá prestar um esclarecimento desse negócio que vazou dados do Instagram e tudo, que eu acho que ele foi lá, não lembro se foi com o presidente ou se foi com a rainha, sei lá, não lembro direito. Mas acho que foi com o presidente dos Estados Unidos. Ele estava de terno e Exato. gravata. Por que ele não foi com a camisa preta? Porque as pessoas têm que entender que existe adequação, sabe? Dá vontade de abrir a cabeça da galera e fiar assim e falar, gente, adequação, você tem que estar adequado aos ambientes que você vai, né? Você pode usar uma roupa descontraída e tal no aniversário do seu filho, num churrasco de sábado. Agora, pô, pra poder ir pra igreja, pra poder ir trabalhar, pra poder, né, se apresentar, fazer... Se você não se preocupar com aquilo ali, Quem vai se preocupar também? Exato. quem vai fazer isso por você? Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes querem justificar o que elas não querem fazer por elas. Ok, você não quer fazer, você acha que dá pra viver assim, sem se preocupar com a imagem, ótimo, sabe? Mas não venha me dizer que isso é balela, porque não é, porque é estudo cientificamente comprovado, né? Funciona. Uhum. Se você quiser dar um upgrade aí no seu sucesso, na sua carreira, tenta isso aí, depois você me fala. Eu falo sempre isso quando eu vou fazer palestra. Eu falo, gente, os próximos 30 dias depois da palestra, tenta escolher o look com calma, olhar no espelho, fazer uma maquiagem. Eu garanto pra vocês que vocês vão, no final desses 30 dias, vocês vão estar se achando mais bonita, mais confiante, tomando atitudes mais assertivas. Tendo mais sabe? oportunidades. Tendo Por mais consequência, oportunidades. provavelmente vai fechar mais coisas ou Uhum. contratos, ou vai vir mais oportunidades até Porque, na você. verdade, isso é o Porque poder. seu posicionamento muda também. diante Isso é da- o poder da confiança também, né? Porque se você se posiciona de uma maneira diferente, as pessoas se comportam a você de uma maneira diferente, né? Então, pode falar o que quiser, assim, sabe? Ah, mas é bobeira, mas eu não ligo, não. Tá, você pode falar o que você quiser, mas a partir do momento que você decide fazer essa parte da sua vida mudar, tudo muda. Eu garanto que mudou pra mim. Gente, cara, é porque eu não fico falando, expondo muito a minha vida assim, mas eu fico pensando assim, quem eu era, sabe? 4 anos atrás, quem eu era? Então, eu entendo que foi Deus, obviamente, né? Eu tô onde ele queria me colocar, mas eu entendo que, assim, eu ter agarrado as oportunidades e ter me mostrado de uma maneira diferente, e nas redes sociais ter feito um trabalho diferenciado, Uhum. e ter mesmo colocado a cara a tapa, tudo isso fez muita diferença, né? Então, E tudo o que as bem. pessoas viam nas redes sociais, aliás. Claro. Uhum. Rede social é outra coisa também que, assim, as pessoas me mandam muito. Nossa, você é muito criativa, você posta umas coisas muito criativas e tal. Eu falo, primeiro que Deus é criativo, né? É quem me traz essa criatividade é ele. Ele criou tudo, imagina. Então, eu sou completamente mente aberta, assim. Eu fico tentando pensar no que as pessoas não fazem pra eu poder fazer, sabe? Porque é assim que a gente vai se Legal. diferenciar, né? Então, a internet é uma outra coisa que é muito importante pensar. Você vai lá abrir o Instagram de alguém, porque hoje em dia ninguém procura mais assim no Google. Ah, esmalteria. Não. Ah, não. A pessoa viu o nome da sua esmalteria, ela coloca lá no Instagram. Francesa Exatamente. esmalteria. Eu falo isso. Eu falo, gente, hoje em dia, se eu digito algo no Instagram não tem, é como se não existisse. Exato. Cura. Não existe. Exatamente. Eu não vou nem ver no Google. A gente não tem mais esse Já costume, virou, né? já virou. aham. Então a gente vai procurar no Instagram. Aí você abre o Instagram da pessoa, uma pessoa que trabalha... Abandonado. Primeiro que não posta nunca. A última postagem tem 2 anos Exatamente. atrás. Você fala, fechou. Aí a pessoa trabalha com beleza, com Gente, estética, com só vim autoestima, aqui. tudo bagunçado, feio, cada coisa de uma cor, cada coisa de uma letra. Aí você fala, quê? Aquilo É não imagem, é é imagem, esteticamente... aquilo que eu falei, exatamente. Você aquilo não vai ali- comprar aquilo É ali. imagem. Claro que não. Exatamente. Claro que Primeiro, não. acho que do ser humano, né? Ele gosta de coisas organizadas, né? Ele gosta. Isso traz paz. Eu, uma vez, Né? há muitos anos atrás, eu fiz 2 anos, 3 anos atrás, eu fiz um post no TikTok, até falando da Zara.
que a Zara, as pessoas consideram a Zara uma marca de luxo, mas a Zara, tipo assim, as pessoas assim, de fora falam, nossa, muito caro e tal, mas a Zara é uma marca, uma fast fashion, como a Renner. Só que olha pra Zara de fora. Você tá no shopping, olha pra Zara de fora. Olha pra Renner. Pela toda a fachada, Exato. você já vê. Exatamente. A logo, o visual A merchandising, sacola. a sacola, é tudo feito para poder você ver que aquilo ali, ele é mais refinado, parece, né? E tudo bem, a Renner não tá errada. É isso que eu gosto de falar para as pessoas. A Renner não tá errada, porque é um público diferente. Cumpriu Ela o quer chamar propósito, esse né? Cumpriu o público. propósito Exatamente. dela. Então, assim, se a Renner talvez virasse uma Zara, tudo muito organizado, a loja muito iluminada, muito branquinha, talvez ela ia começar a vender menos. Porque o público dela ia parar de querer ir lá, porque ia ter medo, né? Ia criar aquela barreira. Então, a Zara, as pessoas acham que é muito caro, às vezes a pessoa nunca entrou e fala, nossa, deve ser muito caro. Mas é porque é uma loja que ela parece ser uma loja de luxo, né? Então, mais uma vez, é o jeito como você vai se comportar. E até tem uma questão da imagem pessoal também, porque se eu quero vender para o público A, eu vou ter que me vestir Exato. para o público A. Se eu quero vender para o público D, que tá tudo bem também, C e D, eu vou ter que me vestir para esse público. Porque se eu quero me comunicar com o público C, mas quero andar parecendo uma peruona, que eu sou uma peruona, não tô falando mal das peruanas, não. Você não vai se conectar com esse público, né? Então, assim, você quer conectar com quem? Com esse, com aquele outro? Dá pra conectar com todos? Até dá pra tentar, mas quando a gente faz uma estratégia de marketing, a gente vai pensar na persona que você quer atingir, sim, né? com Porque certeza. às vezes você quer atingir todo mundo, você não atinge ninguém. Então, a questão da imagem, ela tem muito, muito mais do que a roupa em si, né? Exato. É uma estratégia mesmo, que juntamente E entra a com o questão do preço, né? posicionamento. É o mais importante nisso, Isso né? aí. Você coloca preço, então se parece ser caro, você cobra caro. Isso aí. A pessoa, não, e a pessoa quer receber muito, mas não se vestir aquém, não se mostrar aquém daquilo que ela quer cobrar. Reclama que todo mundo fica pedindo desconto, mas é porque você está se comunicando Aparência com... de desconto, né? Você Eu acho que quando a pessoa começa a querer agradar todo mundo, Não dá pra agradar ninguém, não dá pra essa que é a agradar verdade. ninguém, entendeu? Lá na loja, uma coisa que assim, eu não tenho muito hábito de fazer promoção, né? Eu não tenho. Isso foi uma linha que eu segui desde sempre. Desde que eu inaugurei, eu falei, eu não vou entrar nessa. Até porque, por exemplo, supermercado, loja de roupa e tudo, vai passar a moda, tudo bem. Acho que tem que, mas no meu caso é um serviço, a unha que faz. Por exemplo, as pessoas entravam, questionavam assim, sei lá, por que tem lugar que cobra mais barato para fazer unha segunda e terça? E você cobra o mesmo valor sempre? Eu falei, o mesmo serviço que é feito na segunda é o mesmo serviço que é feito na sexta. Não tem o porquê ser diferente. Mas todo mundo faz, mas eu não. Aham. E quando você se posiciona, as pessoas começam a Exato. entender o seu posicionamento. Sim. E aí a pessoa começa a ver lógica do porquê não também. E vai ficar quem vai entender sua lógica. E vai ficar, e começa a não pedir, ninguém pede desconto. Existem outras prioridades além vai- disso, né? Porque o grupo que tá ali, ele não tá ali, ele tá ali pelo seu propósito. Ele tá ali Exato. pelo valor. Ele não tá ali por preço. Exato. Isso aí. Né? E aí, quando vai chegando nisso, é o melhor caminho. Agora, tem um preço que você paga, que é se posicionar. Quando você se posiciona, você acha que tá perdendo, mas você tá ganhando. Exatamente. Você tá ganhando esse público aqui. Se esse não quiser, ele vai para o outro lugar, não tem tá problema. tudo Ele bem. tá tudo bem. Isso aí. É porque eu acho que a pessoa fica assim, não vou me posicionar porque eu vou perder aqui. Vai perder, entende na sua cabeça. Você vai perder Isso aí. um público. Não tem o como abraçar público todo não é mundo. seu, Não tem não como é. abraçar todo mundo. Entendeu? Então, se posicione de acordo com as coisas que você acredita, com o seu propósito. Se perder, tá tudo bem lá, vai vir pra cá quem acreditar e pronto. E o posicionamento, as pessoas, o público mesmo vai acostumando com esse posicionamento e não pergunta. Nunca, agora, acho que é novembro, né, que tem o Black Friday. Isso. Aham. Não perguntam. Tipo, a francesa tem Black Friday? Não tem, não entra, entendeu? Não sou nada contra quem faça, mas como foi uma estratégia minha seguir, eu sigo ela e ninguém Até hoje, é isso e aí. Eu eles também não não perguntam. Eles não perguntam, porque eles já sabem Já que não tem sabem. mesmo. Isso aí. Entendeu? Eu tenho uma professora, né, a Silvia Sigliano, que ela me falou isso uma vez. Eu não era de fazer realmente desconto, assim, mas... É diferente de condições de pagamento, que é o que você... são Exatamente, coisas diferentes. Exatamente. E ela me falou isso uma vez. Ela falou, não entendo por que as pessoas, as consultoras de imagem, ficam dando desconto no serviço. Sendo que os nossos serviços, eles não são sazonais. Não vai passar moda para você querer vender aquilo. Pelo contrário, o nosso serviço ele devia ficar cada vez mais caro. Porque quanto mais pessoas vão procurando, mais pessoas vão entendendo, Mais pessoas o tempo vai conseguem. passando, daqui a pouco você tá cobrando mais, né? Então, desde aquele dia, eu já não tinha costume de fazer mesmo promoção, eu já tinha feito algumas vezes, tipo, Dia das Mães, eu dava 10%, 15%. Desde aquele dia eu falei, nunca mais eu vou dar, porque
é a questão do posicionamento. Tudo bem, tem uma pessoa que cobra um pouco mais barato do que eu e você prefere fazer naquela pessoa por conta mesmo de achar que vale mais a pena, por conta de ser mais barato, tá tudo bem. Sim. Eu não vou atender os quase 300 mil Exatamente. habitantes de Resende, quem dera, inclusive. É. Mas, Se quiser. se quiser, tamo aí. Mas, tudo bem, tem público para todo mundo, né? Tem gente que paga 40 mil reais numa consultoria de imagem. Rio e São Paulo tem uma consultora que cobra 40 mil reais. Tem público para ela, com certeza, porque se ela tá trabalhando, é porque tem público para ela, né? Tem gente que vai cobrar 600 reais pra fazer uma coloração, tem gente que cobra 1.500, tem gente que cobra 300. Vai depender de você, da pessoa que você vai se identificar, do lugar que você vai querer estar, de quem você confia como profissional, né? Eu sempre falo que preço não é uma certeza de qualidade. Não. Então, assim, às vezes você pode pagar R$1.000 para fazer com alguém e não ser tão bom quanto a que cobrava 500, a que cobrava 600, mas às vezes você pode fazer com a de 1.500 e gostar demais, né? Então, assim, é tudo uma questão muito do gosto, de como você vai se identificar com a postura da pessoa, com a imagem da pessoa, né? Você vai se sentir confortável perto dela, né? Ela te gera confiança, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, não fica procurando para fazer consultoria de imagem com a mais barata e com a mais cara. Quando você for procurar alguma consultora, eu gosto dessas 3. Nossa, gosto muito. Vai filtrando, mas não filtra por preço, não. A não ser que você chegue em 2, você fala, pô, eu gosto muito, muito das 2. Aí você vai pelo preço, né? Quem cobrar mais barato, então eu vou, né? Pensando nesse lado. Mas você gostou muito das 2. Agora, fica nessa de, eu vou na mais barata, aí depois você arrepende, entendeu? Porque às vezes a outra não sabe ensinar do jeito que ajuda ela. Exatamente. Eu costumo falar que o cara é caro não é à toa também, né? Quando se trata de prestação de serviço, é muito investimento, né? É muito estudo. Enfim, você coloca ali um cappuccino para seus clientes, um champanhe. Sim. Então, assim, o caro às vezes é caro, não é à toa. Tudo vai depender, obviamente, se você tem valor pode, se você agregado, quer. e é isso. Isso aí, isso aí. Tem. E a imagem, ela não deixa de ser um valor agregado, porque você quer. Exatamente. Né? Então, a gente fala e volta o quê? Na imagem. Não tem como. Gente, não tem Não como. tem como. Não tem como deixar de falar de imagem, né? Que É tudo, isso aí, né? é Que isso aí. tudo. Cris, é tanta coisa. Esse dia ficar aqui muito Fugia. tempo. Hora de bater um papo, porque e passa muito rápido. Passa muito rápido. Nossa, são muito. 4h30. Mas assim, quero te agradecer do fundo do meu coração. agradeço. O Rubens também, né? A gente está muito feliz aí com a sua presença aqui. Sim, Tenho aprendemos certeza muito. que vai ser um sucesso. Amém. Coloquem aqui nos comentários e tudo, o que vocês acharam. Muito obrigada. Eu que agradeço De mais coração. uma vez Obrigado, vocês, né? Virginia. Foi ótimo. Agradece. Volto Muito mais bom, vezes, com gente, pra poder certeza. falar sobre Vamos Não dá fazer a confiança parte pra gente, 2. não. Porque se der confiança pra gente, a gente vai chamar toda hora. Ó, se surgiu uma vaguinha, pode me chamar. Muito Eu obrigada. que agradeço de mais coração. uma vez. Deus abençoe muito esse projeto de vocês. Espero Amém. que chegue a muitos lugares, né? Lugares Amém. muito, muito altos mesmo. Que, como a gente fez aqui, que a palavra de Deus vai junto, né? Sim, Junto com o podcast, certeza. a palavra de Deus ela Exato, vai junto. exato. Que fiquei muito mais feliz. Da Cris eu sabia, né? Mas do Rubens não. Então, Deus é muito, muito lindo mesmo. Ele sempre me coloca em lugares muito, muito especiais. Ele cuida assim, dos pessoas detalhes. especiais, É. exatamente. Muito obrigada mais uma vez e muito, muito sucesso para vocês. Obrigada. Deus te abençoe, abençoe a Amém. sua família, abençoe Amém. o seu trabalho. E saiba que, além, assim, a gente já se conhece, né, há tempos e tudo, mas quero dizer do fundo do meu coração o quanto eu te admiro, Ai, do quanto eu recíproco é tenho verdadeiro. um carinho muito grande por você. E do fundo do meu coração, assim, sempre que eu vejo alguma novidade, alguma coisa, eu vibro junto do fundo do meu coração. De verdade, sabe? Porque a gente vê, assim, eu acho tão bacana, assim, ver seu crescimento, ver, você vai para um workshop, Punta Cana. E o cara tá, tipo assim, sabe? Gente, sabe? Então, assim, é tão bacana, e eu fico tão feliz, e do fundo do meu coração eu desejo tudo Amém. de melhor para você. Amém. E que você pode contar comigo para você precisar. Amém, você também. Muito obrigada. Mesmo. Ai, que bom. Gente, muito bom, Muito bom. legal, Amei. muito legal. E aí, Rubens? Gostei, Preparado? como sempre, de Agora vou canudinho, observar todos os recebendo. seus jogos, Pode deixar, pode deixar. Viu? A Maria, Você vai ela você vai prepara, mandar a Maria foto prepara pra mim. Ah, então tá bom. Então Ah, Ela prepara pra mim. ótimo, prepara pra você. Cara, Esse negócio ela dele. ajuda, Pois ela é. ajuda. Tem que ajuda ter um bastante. dedinho. Tem que Tem. ter. Entendeu? Tem, Isso aí. tem. Maria ajuda. Ela tem um conhecimentozinho ali, ela Então, ótimo. dá Isso. uma moral boa. Casem, viu? Casem. É bom, né? Ah, esse- Mas é isso, gente. É Projeto de mesmo, Deus. amém. Exato.
É isso, muito, muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Queremos você mais vezes aqui. Virei. Vamos conversar sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua participação também, de ter ficado até aqui com a gente. Muito obrigado. Alguma consideração final? Quer Vamos falar alguma agradecer coisa? aí, só para finalizar, Norte Madeiras, né? Que é o nosso Isso. patrocinador maravilhoso. A gente falou deles aí no Madeiras, início, mas coraçãozinho. quero agradecer de novo, né? A Deleve também, com as nossas canecas personalizadas. E se você quer ser um patrocinador, é só entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer enorme, Exato. né? Ter vocês aqui Eu quero uma com caneca a pink. gente. Já vamos mandar Aí mensagem já pra vamos ele. falar. Aproveita aí, tá, Deleve? Aproveita. Se você, Deleve, se estiver assistindo, né? Aproveita fazer uma caneca super especial aí pra Cris. Tá? E é isso. É uma coisa que eu acho que é legal falar também é sobre a caixinha de perguntas, Cris. Como que a gente pode fazer? Vamos pensar em alguma coisa aí pra colocar a caixinha pra quem você que tá vendo, quer trazer alguém aqui, quer dar uma dica de alguém que pode vir. Caixinha de perguntas. Com certeza, pode. A gente pode compartilhar no perfil do Vambora. Isso, acho uma boa. Acho Pode uma ser? boa. Aí você coloca, a gente vai colocar, então já segue a gente. Primeira coisa, segue a gente se você não tá seguindo, se inscreve no canal, segue a gente lá, que lá a gente vai colocar a caixinha de pergunta. E se você tem aí alguém que quer vir aqui conversar, enfim, bater um papo com a gente, coloca lá que a gente vai atrás dessa pessoa. Com certeza, vai ser um prazer enorme. É isso, gente. Muito obrigada, tá? Beijo. Fique Até com a Deus, próxima, até então. mais. Até a próxima.